Seja bem-vindo a mais uma estalagem do fim do mundo, um refúgio para todas as histórias. Eu sou a Carol. E eu sou a Clarissa, e no episódio de hoje vamos falar sobre o livro Uma Bruxa no Tempo, de Constance Sawyers, e publicado aqui no Brasil pela editora Trama. Mas antes de iniciarmos o episódio, não se esqueça de nos seguir nas nossas redes sociais. Nós somos o Estalagem Pod no Twitter e Estalagem Podcast no Instagram. Você também encontra a gente no Facebook e no TikTok, é só procurar por Estalagem do Fim do Mundo. E se você conhece alguém que também pode gostar do podcast, por favor, piramida a gente, dica pros seus amigos e nos ajude assim a chegar a novos ouvintes. Você encontra a gente nos principais agregadores de podcast e no YouTube. É só procurar por Estalagem do Fim do Mundo que você encontra a gente. E não esquece de clicar no botãozinho de seguir tanto no Spotify quanto no YouTube para que você receba as notificações de episódios novos. E claro, também ajuda a gente a alcançar novos ouvintes. E se você puder também ir escutar a gente pelo Spotify, avalie a gente lá, dá as 5 estrelinhas pra gente, diga o quanto você nos ama, ouvintes. Por favor, nos amem. Nos amem, nós somos muito carentes. É muito rapidinho e ajuda muito a gente. Então vamos começar com algumas curiosidades sobre a autora, a Constance Sawyers. Ela é uma escritora, locutora de rádio e executiva de mídias estadunidense. Ela é formada em artes de escrita e mestre em artes de língua inglesa, que deve ser alguma coisa parecida com letras, a gente acha. É verdade. Tá escrito isso na orelhinha, assim, também achei uns cursos diferentes, né? Mas se tá escrito na orelhinha, porque deve ser é verdade. A gente acredita. Se tá escrito no livro, é verdade. Eu li no e-book, então não vi a orelha dele. E Uma Bruxa no Tempo é o livro de estreia da autora e foi um best-seller nos Estados Unidos e no Reino Unido. E a inspiração para escrever esse livro veio primeiro por conta da irmã da autora, que comprou um quadro de William... Ai, como pronuncia isso, Carol? Por favor. Eu acho que é francês. Bouguereau. Obrigada. Não fui alfabetizada em francês. E o nome do quadro é The Broken Picture. E a irmã dela achou a menina da imagem muito parecida com a autora quando era criança. E eu fui procurar a imagem do quadro e é bem bonito. E essa pintura ficou pendurada na parede da casa da Constance por muitos anos, quando ela acabou tendo a ideia, né, vindo na cabeça dela esse conceito da história. E se fosse ela, a Constance, nesse retrato pintado 100 anos atrás? É uma ideia sensacional. Eu particularmente me atraio muito por histórias assim. De vidas passadas e coisas e tal. Tipo, novela das 6, quando tem vidas passadas, eu sempre assisto, porque eu amo. Tipo aqueles memes, né, que tem uns quadros que, tipo, tem um cara que é a cara do Keanu Reeves, sim, né? Teoria que ele é um vampiro. O pessoal diz que ele é imortal. Ai, amo. E a autora, ela fez também uma grande pesquisa histórica sobre bruxaria, demonologia, pra se preparar pra escrever esse livro. Mas eu fiquei me perguntando aqui, será mesmo que fez? Não sei, assim, se ela saiu muito da primeira página de pesquisa do Google. Mas a gente também vai falar sobre isso mais pra frente. Na entrevista que ela dá, né, que acho que é a entrevista, inclusive, pra Trama, ela fala que comprou tudo que tinha lá no Amazon a respeito e leu. Tudo bem, então, Não sei o que tinha à disposição lá no Amazon, né? Pois é. Pode ser que a curadoria de demonologia e bruxaria do Amazon não esteja... Não tá muito aprofundada, né? Mas, enfim... E a música é um elo muito importante entre as personagens do livro. A autora, inclusive, criou uma playlist no Spotify com 20 músicas pra nos ambientar na história. Eu adoro o autor que faz isso, sabe? Sim. Tem muitos autores que fazem playlists de músicas que estavam ouvindo quando escreviam, ou que acham que tem a ver com a história. Eu acho bacana. Eu não sou de ler ouvindo música, mas eu gosto de saber quais são as músicas que o autor relaciona com a história. Eu sempre acho uma imersão diferente, sabe? Umas músicas específicas que ela colocou, que é do Satie, que é um compositor francês. Sim. Que ela, pelo menos pra mim, elas são umas musiquinhas bem calmantes, assim, elas... Amo. E tem um quê de música de fundo, sabe? Sim. Então acho que talvez... eu gosto. Talvez se você Funcione, gostosinho, né? ler e botar ali baixinho e ler o livro e escutar. Aí assim, você com sua xicrinha de café na sua poltrona de leitura, sabe? Ouvindo uma música clássica. Ai, muito finas. Amo. E essas informações foram tiradas do site da editora Trama. Vai ficar o link na descrição do episódio. Vocês podem procurar, que nesse link também tem a playlist do Spotify. Então, se alguém se interessar por escutar as músicas, vai estar lá.
Isso. E o gênero do livro, os gêneros, na verdade, são romance, literatura fantástica e fantasia histórica. E vale a pena avisar, um aviso de conteúdo, que esse livro trata de temas delicados como pedofilia, estupro, aborto. Tipo abuso verbal, físico, sabe? Exato, são temas bem delicados. Mas é isso, vamos lá. Então vamos começar a falar do livro. A Ellen Lambert, que é a personagem principal dessa história, ela mora em Washington e ela é uma editora de uma prestigiada revista que fala sobre obras de arte, fotografia, uma coisa assim bem fina. Ela tá passando por um divórcio e ela e o ex-marido dela eram aquele tipo de casal que era bem relacionado com a alta sociedade, então eles circulavam ali entre artistas, gente famosa, gente rica, né? Que é envolvida com arte, envolvida com tudo que há de fino e elegante, né? Eu amo quando ela diz assim, porque os jantares que a gente dava eram muito disputados, só que a gente não convidava todo mundo, era só um grupo seleto, sabe? Sim. Nossa, e era tipo assim, a gente cuidava pra botar pessoas bem aleatórias juntas, tá? Sim. Enfim, né? Aí eles organizavam justamente esses jantares muito exclusivos pra esses convidados super ilustres. E o marido dela, né? Na verdade, o ex-marido dela, o Roger Lambert, ele era um curador de arte de museu. E ele amava muito esse museu. Era a maior paixão da vida dele. Então, ela se ressentia muito, né, desse museu. Até mesmo mais do que em relação ao fim do casamento. Houve uma traição. Então, mais do que isso, ela culpava essa coleção Hanover, que era o museu, pela separação dos dois, né? Como se o museu tivesse sido a outra esse tempo todo. Então, a Ellen estava naquela fase em que os amigos dela estavam tentando motivar ela a sair com novas pessoas, seguir adiante, né? Já fazia 1 ano que eles tinham se separado. E aí, então, ela topa ir no encontro às cegas que um amigo dela marcou com um cara aí que ele achou que seria uma boa dupla pra ela. Aí ela vai pra esse encontro e lá ela conhece um cara e chamava Luke Werner. Eles começam de um jeito meio... Como é que eu posso dizer? É meio esquisito. Eles começam de um jeito meio constrangido, né? Assim, no começo. Ele chega muito íntimo, assim. Eu não sei. Eu achei esse date muito esquisito, sabe? Bem no comecinho ela fala assim que ela tava nervosa. Ele também disse que tava muito nervoso, porque sempre que ele tinha que encontrar com ela de novo, ele ficava nervoso. Então é uma coisa constrangedora, tem ali uma coisa estranha. Mas aí, do nada, ele começa a tratar ela como se fosse íntimo, né? Pronto, é isso que eu ia dizer. Ele não quer revelar tudo pra ela, tipo, fazer ela lembrar das coisas antes do tempo, mas ele não tenta esconder que eles já se conhecem, sabe? Ele já se faz de íntimo, ele já fica chamando ela de Red. Que eu tenho um problema muito sério com esse apelido, porque ele só chama ela, assim, nessa vida. Sim! Não tem nenhuma menção a Red, tipo, em nenhuma das outras vidas, e ele usa o apelido como se fosse assim, nossa, nós somos muito íntimos, porque eu te chamava de Red na vida passada. Exatamente. Mas ele nunca chamou. Eu também reparei nisso, porque eu fiquei esperando o momento em que ele ia começar a chamar ela de Red. Sim. E assim... E não veio. Não veio esse momento. Não foi só um negócio que ele olhou pra cara dela e disse, essa vida você vai se chamar Red. Eu quero, é isso. Porque sim. E sabe aquelas pessoas que ficam fantasiando relacionamento? E aí já fantasia, tipo, o apelido que vai chamar outra pessoa? Já fez toda a fofique. Essa vibe, exato. E aí, eles continuam essa conversa, né? Ele vai conversando com ela super casual, como se eles fossem amigos desde sempre. E a Ellen, ela tem certeza de que ela não sabe quem esse homem nunca viu na vida. Só que ele vai conversando sobre assuntos com ela que vão trazendo algumas memórias. Não é uma coisa, assim, de uma memória fixa. É como aquela coisa, assim, sabe quando você tá prestes a lembrar de alguma coisa, mas você não lembrou, mas é como se estivesse ali quase se lembrando? É meio que essa sensação que ela tem, conforme ele vai, é uma metralhadora, né? Porque ele vai jogando, assim, várias conversas aleatórias e ela vai se identificando bem ou mal com essas conversas. E aí, dentre essas coisas estranhas que ele diz, ele afirma pra ela que ele tá ali porque ela chamou ele. Foi ela que pediu pra que ele viesse. E que ele fez uma coisa porque ela pediu e
de alguma forma, ela sabe que ela realmente pediu a ele isso. E também fala pra ela que ela já teve outras vidas. E é por isso que ele tá fazendo o íntimo, porque eles já se conhecem de outras vidas. Por que, Carol, me responde, por que essa mulher não saiu correndo pra longe desse cara? Ela quase fez isso, né? Mas... Não, mas assim... eu gosto de achar que essa mulher só foi pra esse encontro porque, ao mesmo tempo que era tudo estranho, ela sentia ali uma estranha familiaridade com ele. Sim, pode ser. Por quê, né? É porque, assim, a gente acha isso, mas eu acho que não está na história. Isso, é verdade. Tu me entende? É verdade. Então... a gente tá supondo isso, né? Pois é. Aí, como muita coisa fica na suposição, eu acho que tem um certo problema. Sim, sabe? Sim. Podia ter falado, era tão simples, né? Podia, era só dizer, né? Era só botar lá, escrever umas palavrinhas a mais. Continuando. Então, antes deles se despedirem, ele acaba perguntando a ela se ela poderia ir pra um lugar, né? Ele leva ela até a bendita da coleção Hanover. Ela fica meio chateada porque ela já tá enfrentando um divórcio, então foi uma coisa muito traumática pra ela. E o pior lugar de date seria esse bendito museu. Sim. Mas ele diz que precisa mostrar muito uma coisa que tem lá. É tipo levar ela no date pra encontrar com a amante do ex-marido, Sim, né? Nossa, que ideia péssima. Péssima ideia. Mas eu entendo o porquê. E aí ele leva ela pra mostrar uma obra específica, né? Que é uma menina que tava ali ao pé de uma escada, né? Uma garota ao pé de uma escada. E ela fala assim, olha, não sei por que você tá me mostrando isso. Não sou uma grande fã do Marchand, que é o pintor. Ele até acha graça disso, porque fala que esperou vidas e mais vidas pra ouvir isso dela, né? Mas aí ele fala que ele não foi lá pra mostrar porque era uma obra do Marchand, mas porque a garota que tava lá na pintura era idêntica a ela. E ela reconhece essa semelhança. Tem até uma questão lá de que ela tem uma condição, que ela tem uma super elasticidade, né? Então ela percebe que a garota do quadro tem a mesma condição que ela, né? Porque ela vê pelos cotovelos. E aí ela percebe isso, mas acha bizarro, mas resolve ir pra casa e não pensar muito mais nisso. Só que aí naquela mesma noite, ela começa a sonhar e tem um sonho super vívido. No sonho, ela vai acompanhando a vida de uma jovem francesa chamada Juliette. E a garota, né, que ela morava com a família no interior, na França, na cidade de Chalin, no período da Belle Époque. A família dela era muito humilde e ela estava ganhando uns trocadinhos ali naquele verão como modelo de um pintor muito influente e rico na época, que era o Auguste Marchand. O mesmo Marchand da obra da Garota na Escada. Por mais que fosse um sonho, ela sente que é como se estivesse acontecendo com ela. E por mais que o livro seja todo em primeira pessoa, quando tem o sonho, vai pra terceira pessoa. Vai pra terceira. Eu também prestei atenção nisso. Só que é como se ela estivesse narrando o que aconteceu com essas pessoas, mas de fato ali no sonho era como se fosse com ela. Não é como se ela fosse uma observadora. Sim. Ela era a pessoa que ela estava vivendo ali o sonho. Aí ela acorda com essa estranha sensação, né, de que aquilo ali tinha sido real, que ela de fato tinha vivido tudo aquilo, mas a vida que segue ela vai trabalhar. E aí no trabalho, uma antiga colega de profissão dela pede um favor, né? Pede pra que ela entreviste um político super famoso que tava na escalada aí pra ser o próximo presidente ou algo do tipo. E essa entrevista é super importante, então ela marca um circuito que esse cara ia fazer. Ela resolve fazer umas perguntinhas meio cabeludas pra ele, mas assim, no sentido de querer perguntar, mas sabe quando a gente quer perguntar uma coisa pra uma pessoa, mas a gente sabe que a pessoa não vai responder? Vai dar uma resposta polida, assim, uma resposta espirituosa e passa. Também tem uma coisa que ela sabe que a entrevista que ela tá dando, que ela tá recebendo, né? É tipo como se fosse o começo fácil, né? A primeira do dia, e ele vai ter outras que vão ser, entre grandes aspas, mais importantes. Porque a revista dela é como se fosse uma revista de arte. Tipo, ninguém tá interessado em ler sobre política na revista de arte. Então ela faz uma pergunta mais cabeluda, como se fosse pra, tipo, dar aquela cutucada. Ah, você acha que eu não vou fazer esse tipo de pergunta? Pois eu vou fazer. Eu gosto disso na personalidade dela, sabe? Ela até comenta que outros veículos acham que é como se a revista dela fosse meio boba, assim, só tratasse de coisas supérfluas. Então ela tenta fazer essa pergunta também pra dizer, olha, aqui também tem conteúdo, meu filho. E aí o que acontece é que o político sai desembestando a falar, falando o que deve e o que não deve, e se complica muito. E ela fica totalmente estarrecida, porque ela não esperava que ele de fato fosse responder.
Enfim, o cara começa a, sei lá, passar mal ali, é levado pro hospital e ela acaba desfalecendo. Quando ela acorda, ela tá meio que com o nariz sangrando e ela fica ali se perguntando o que aconteceu, né? Porque ela já passou por uma coisa parecida. Quando ela tava muito chateada, ainda sofrendo muito com a questão do divórcio, ela meio que pensou assim, queria que essa mulher morresse, né? Falando da nova companheira do marido dela, do ex-marido dela. E aí, poucos dias depois, a mãe dessa pessoa, né, dessa nova companheira, sofre um acidente e morre. Então, ela fica, sabe, com aquela coisa de eu pedir pra que acontecesse algo de ruim com ela e de fato aconteceu? Será que eu tenho algum poder sobre isso? Ou eu tô achando, assim, que eu tô... Calma, o mundo não gira ao redor do seu umbigo, sabe? Os seus desejos não estão se realizando, só que estão. Você não tem esse poder todo sobre o universo. Então, isso tinha acontecido... E agora, esse político que simplesmente resolve acabar com a carreira dele lá na frente das câmeras. Por causa de uma pergunta dela, né? Então, ela começa a ficar um pouco temerosa, né? Se ela tinha, de fato, algum poder em relação àquilo. E ela acaba encontrando com o Luke novamente, né? Depois de ter mais sonhos com a Juliette. E ela vai perguntando pra ele o que é que tá acontecendo, né? É um pouco... chata essa dinâmica deles, porque ao mesmo tempo em que ela quer saber o que tá acontecendo, ela fica todo tempo, você tá louco, isso é mentira, isso não pode estar acontecendo. Tipo assim, decide. Quer ou não quer saber? Você não acredita pra que querer saber, sabe? Porque ficar indo atrás dele pra ficar perguntando, né? Pra querer saber de uma coisa que você acha que é besteira, é loucura, mentira. Isso. Então, assim, até eles ajustarem esse negócio de ela de fato acreditar no que tá acontecendo, eu acho uma dinâmica um pouco cansativa. Ele ficar dizendo, olha, tá acontecendo isso, isso e isso, e ela dizendo que ele tá doido, e aí ele indo embora, e aí ela chamando ele, e ele explicando, e essa coisa se repetindo. Sim. Ele fala pra ela, né, que ele vai continuar tendo mais sonhos, que essa não foi a primeira vida dela, tem outras vidas, e que ela vai se lembrando por ordem cronológica de tudo que foi acontecendo. Ela fica querendo saber mais o que é que tá acontecendo, mas ele diz que ele não pode dar muitas explicações, porque ele já tentou fazer isso e não foi legal. Isso acabou fazendo mal a ela, então ela tem que descobrir e desvendar isso sozinha. E que ela tem que ser rápida, porque dessa vez ela começou a se lembrar de tudo muito tarde. Então ele fala que eles têm pouco tempo. Não fala pra quê. Nem porquê, né? Nem porquê, mas é isso. Muitas incógnitas, sim, né? Assim. E tanto pra ela como pra gente, leitor. Então acaba que a leitura é muito rápida, pelo menos foi muito instigante pra mim. Porque eu queria saber, muito saber. Nesse ponto, eu realmente tava muito engajada na leitura. Eu também. E querendo muito saber. Porque enquanto você não sabia muitas coisas, né? Porque você tem a mesma perspectiva da Ellen. Então, você não sabe das coisas, ela vai descobrindo. Então, é bem empolgante, envolvente a leitura. De fato, é muito empolgante. Agora, a gente vai relatar a primeira vida dela, quando ela é Juliette Leconte. Ela viveu em Châlons, França, 1895. Em 1985, na verdade, é quando se passa a história. Ela já tá com 16 anos. É porque eu tentei achar o começo, mas eu não consegui. Não fica claro. Aí eu não quis fazer as contas. Não, tá ótimo, tudo bem. É por ali, gente. Século XIX. Belle Époque, né? Belle Époque, isso. É nessas vibes. Antes de começar a história, só pra deixar claro que essa história toda vai sendo intercalada com a história da Helen. Então, isso. Ela não tá, assim, integralzinha no livro, né? A não ser, acho que a da Sandra, né? Da Sandra é uma tem algumas partes que não estão muito divididas, né? Mas... É porque quando vai chegando no final da história, acho que a autora quis correr, aí parou de ficar intercalando, porque ela vai lembrando sempre que ela dorme, né? Isso. Então, essas vidas, elas não voltam, não dá tempo de uma noite ela lembrar de tudo. Então, ela precisa de um tempo pra ir lembrando. Mas é curioso porque as memórias, elas voltam sempre de um certo ponto, né? Do ponto que importa. Isso. Vamos dizer assim, né? Ela não volta, tipo, quando ela era um bebê, ela nasceu, e aí cresceu e aprendeu a... Não é isso. É tipo, aqui ela já tá com uns 14, 15 anos, né? Na França, como Juliette. Isso. E ela é aquela adolescente
ingênua e cheia de sonhos e que queria, sei lá, uma vida melhor, né? O sonho dela é conhecer Paris. Sim. E ela tinha certeza que um dia ela ia morar lá, assim, ela tinha, sei lá, esse desejo muito forte. E nos verões, o pintor Auguste Marchand, ele morava em Paris, mas ele vinha pra essa cidade, Chalon, pra, enfim, pintar, e inclusive pintou alguns quadros no verão passado da Juliette, e queria pintar novamente no verão desse ano. Inclusive, ele traz um quadro de Paris pra ela ver como era a cidade e tudo mais. E esse pintor, ele era um homem muito rico, ele já era casado, tinha uma esposa que estava grávida, enfim, esse era o contexto. A mãe da Juliette, a Therese, não sei falar. Chama de Terese. Terese. A Terese, ela não estava muito feliz com essa situação. Porque apesar de o Marchand pagar ali um trocado pela Juliette trabalhar como modelo pra ele, ela era uma pessoa vivida, né? Ela sabia que não pegava bem, que as pessoas falavam, que ele era um homem rico, eles eram uma família pobre, e ela era uma adolescente, né? Já quase em idade de casar. Sim. Então não pegava bem ela ficar posando pra ele. Então naquele verão a mãe dela decidiu que ela não iria mais. Mas o pintor queria muito que ela posasse pra ele, então acabou convencendo a mãe, dizendo que, tipo, o irmãozinho dela vai também, tipo, eu pago mais pros dois posarem, que eu quero fazer um quadro dela com o bebê juntos. E aí a mãe acabou aceitando porque o irmão tava junto, sendo que, tipo, era um bebê, o bebê não ia impedir nada de acontecer. Mas tudo bem, né? Eles eram pobres, né? Dá pra entender. Eles estavam precisando, eu entendo. Mas ao mesmo tempo, mães. Não caiam nessa cilada. Tipo, meninas adolescentes com um homem adulto em situações assim de só os dois juntos não dá certo, não. Enfim. E aí a gente já sabe o que aconteceu, né? Ele tava lá pintando a Juliette, aí o bebê ficava com sono, chamava a empregada pra levar o menino pra botar pra dormir, e os dois juntos acabaram se envolvendo, né? Ela era uma adolescente, então não dá pra gente chamar isso de outra coisa que não seja pedofilia. A gente tem que entender também que na época, né, uma menina na idade dela, acho que ela tinha uns 16 anos, isso não era uma coisa tão fora do normal. Inclusive, o drama todo aí é porque ela se envolveu com ele, sendo que ela já estava prometida que ia casar. Então, é uma questão, assim, da época, né? Pra gente, hoje a gente vê e acha isso um absurdo, mas eu acho que na época isso não era exatamente um problema. Não, e assim, o Marchand era casado, né? Tava com um filho por nascer, né? Exato. Eu acho que ele deveria estar na faixa dos 30, né? Por aí talvez 29, 30. Ele era mais velho do que ela, mas ele era um homem casado, né? Exatamente. E assim, tipo, tudo bem a Juliette como, né, uma adolescente não vê problema naquela relação, mas a Ellen, sabe? Tipo, tendo acesso a essas memórias, ela não pensar assim, que boy lixo, sabe? Porque a Ellen tá nos dias de hoje, então... Em nenhum momento ela fica enojada com isso, sabe? Exato. Enfim, continuando. A Juliette, ela tava ali cheia de esperança, né? De que o pintor iria levá-la pra morar em Paris com ele, que eles iam ficar juntos pra sempre. Eu não sei onde é que a esposa dele e o filho se metiam nessa história, né? Acho que ela esqueceu. Assim, esqueci que ele é casado, mas tudo bem. E ela tinha, assim, muita vontade de ir embora dali, porque, como a Carol falou, né, ela tava prometida pra casar com o boy, que era o filho ali do dono das terras que a família dela morava. E quando ela conheceu esse menino, nossa, ele era, assim, um idiota, babaca, sádico, psicopatinha, sabe? Demais. Eu me irritei um pouco com esse personagem, porque eu achei, assim, meio raso, sabe? Como se a autora quisesse dizer, assim, nossa, olha como ele é malvado, sabe? Por exemplo... Comparando ele com o Clint, eu não sei, eu tenho a sensação de que a história da Nora é mais... Ela se esforçou um pouco mais pra dar contexto, então eu achei o Clint um personagem mais bem desenvolvido. Então, pra mim, fez mais sentido. Apesar de igualmente ceboso e nojento, exato. Ele tem mais camadas, né? Perfeito, assim, esse daqui, eu não... Era Michel o nome dele? Era uma coisa Michel assim, Busson, coisa assim. Michel Busson, isso, Michel Busson. Parece que ele só era malvado porque a história precisava que ele fosse malvado, sabe? É só pra meio que dizer, temos aqui o Marchand, um cara elegante, príncipe, refinado, né? E esse brutamontes psicopata. Isso. Qual vai ser? Exato. E a mãe da Juliette, ela acaba descobrindo o envolvimento dela com o Marchand, porque ele... Ai, idiota! Que ódio. Ele pintou um quadro dela nua, fez um nude da menina.
Gente, e tudo isso debaixo do teto da própria esposa. Sim, gente, Como é que que a pessoa ódio. é babaca desse jeito? Não dá pra defender esse homem. E, obviamente, a mãe da Juliette, a Therese, ela fica enfurecida. E ela tenta destruir o quadro e fala poucas e boas pro Marchand, porque ele merece, obviamente. Ela devia ter chamado a polícia, inclusive. É verdade. E, assim, ele destruiu a vida da menina, né? Era uma sociedade... Se a nossa sociedade é extremamente machista e patriarcal, imagine naquela época. Não é? Ela é uma menina adolescente, prometida pra casar com um homem. Não era um homem rico, mas era um homem numa situação um pouco melhor que a dela. E ela, enfim, né, perdeu a virgindade, se envolveu com um homem casado, então ela tava meio perdida. E a mãe dela, estando muito furiosa, ela era um tipo de bruxa, curandeira, né? Ela fazia umas poções, umas coisas meio, assim, pra vizinhança, sabe? Tipo uma poção do amor, umas coisas assim. Um negócio pra tirar o mal olhado. Isso, adoro. E aí ela percebe que a Juliette estava grávida do Marchand e ela resolve pôr fim a essa situação. E também existe uma outra coisa que não fica clara nessa vida, né, da Juliette, que a mãe dela tá tentando protegê-la de algo que a gente não sabe o que é. Não fica claro. Quando acaba a vida da Juliette, eu fico, pronto, então não vai ter explicação pro que é isso, né? Sim. Eu fiquei bem frustrada, mas depois a gente vai descobrir o que é que tava acontecendo. Mas assim, tem umas mulheres que ficam perseguindo ela, né? Enfim, a mãe dela precisa protegê-la para além dessa gravidez. Então ela faz uma espécie de ritual, uma magia, ela convoca um demônio, é uma cena bem assustadora. Né? Eu fiquei pensando se tu não ficou com medo, amiga. Tu conseguiu dormir depois de ler essa cena? Eu fiquei de boas porque eu li de manhã. Leu de dia. Certíssima. Muito bem. Mas é bem, assim, gráfico. É bem gráfico, exato. E aí, depois desse ritual todo, né, dessa magia toda, a mãe dela acaba morrendo como consequência do ritual, e a Juliette acaba perdendo o bebê que estava esperando. E também o Marchand perde a esposa dele e o filho. E a gente entende ali que teve a ver com o ritual, né? Então, assim, tá, todos os envolvidos pagaram de alguma forma por conta dessa magia que a mãe dela fez. E o último pedido que a mãe dela faz pra Juliette é que ela faça exatamente o que for pedido numa carta que ela vai receber em alguns dias. A Juliette, ela obedece e pouquíssimo tempo depois da morte da mãe, ela parte para Paris para trabalhar para um homem misterioso que apareceu, um tal de Lucien Vernier. A carta que ela recebe é dizendo que ela foi aprovada para trabalhar na casa desse homem, tipo como uma criada, e ela vê aí como uma oportunidade para fugir de Chaland e fugir do casamento, né, do Busson, que inclusive, né, abusa dela junto com os amigos antes de ela conseguir ir embora. Horrível. Nossa, ele é muito malvadinho. Ai, que personagem insuportável. Sim. Insuportável. E a cena é bem ruim mesmo, amiga. Quando ela chega em Paris, né, na casa do Lucien Vernier, ela descobre que ele era, na verdade, uma espécie de protetor dela, né? Era um homem que estava ligado a esse ritual que a mãe dela fez. Eles chamam de... administrador. Administrador, exato. É administrador da maldição que a mãe dela lançou sobre ela. E, na verdade, ao invés dela ir pra lá pra trabalhar na casa dele como empregada, ela ia ser tipo ela ia viver como se fosse a sobrinha do Lucien e ia viver como uma menina da alta sociedade francesa. Então ela ganhou roupas novas, ela aprendeu a se portar, foi ler livros incríveis, foi ter aula de piano, ia frequentar os melhores lugares, ia pra... como chama? Assistir ópera, só não na ópera principal de Paris, mas ela ia pra óperas. Eu acho essa questão da ópera. Mulher, não sei porquê, pra mim, isso é muita cara desses... Um clichê de filme americano. Sim. Que quando um cara muito rico, muito chique, pega uma garota, assim, muito qualquer, pobrinha, pra mostrar, né? Assim, que apesar de pobre, apesar de sem condições, ela tem uma alma, assim, nobre. Ela tem emoções, ela tem coisas muito mais profundas. Aí a pessoa leva alguém pra ópera e a pessoa vai chorar emocionada na ópera. É como se fosse assim, olha só esse diamante bruto que eu achei aqui. Ela chora na ópera. Palmas pra essa mulher. Eu amo. Enfim, continuando.
Aqui foi tu que colocou no roteiro, Carol, que essa parte é bem chata, porque ela só fica falando do Marchand. E eu concordo 100%. Nossa, ela tá muito menininha apaixonada. E ela passa um tempo em Paris, acho que chega a passar um ano sem encontrar o Marchand. E ela fica assim, meu Deus, eu preciso encontrar o Marchand, pra onde ela olha. Ela quer ver o Marchand. É tanto que o objetivo dela de ir pra essa ópera principal é porque ela tem certeza que ele vai estar lá. Porque o Marchand é muito rico. Enfim, Isso. ele frequenta esses lugares de gente rica. E o Lucien, ele quer levar ela pra Veneza, quer levar ela pra ópera, pra jantares, pra viagens incríveis, mas essa criatura só pensa em Marchand. Só pensa no Marchand. Meu Deus. Exato. E sabe o que mais me irrita? É que várias vezes ela fala assim, eu queria muito ficar com ele, mas a que preço? Que preço eu paguei? Minha mãe morreu, estou longe da minha família. Sim. Ela fica falando isso várias vezes, ela chega a essa conclusão, mas mesmo assim ela continua correndo atrás desse homem desesperadamente. Então assim, pra que ficar falando do preço que você paga se você não acha que esse preço tá valendo a pena, pelo visto? Porque não para de pensar nisso o tempo todo. Não, e a vida dela só melhorou. Ela não teve que casar com um cara bizarro. Sim. Né? Até a família dela, que precisava do casamento, porque, enfim, eles eram pobres e tal, apesar da mãe dela ter morrido. O Lucien, ele tava ali mandando uma grana pra eles, então, assim, tava 10 de 10, todo mundo bem. Exatamente. Agora, sim, o pai dela se afastou, tanto que ele ia pra Paris de vez em quando, nunca procurou encontrar com ela, né? Isso. Enfim. Rola aí um corte nas relações familiares. Tem um dia lá que acontece dela ir pra tal da ópera, finalmente. Ela encontra lá na ópera principal de Paris o tal do Marchand. E ela fica, assim, emocionadíssima, porque vai encontrar o boy da vida dela. Só que ele, tipo, não... Então, não quero mais conversa com você, eu vou casar com outra mulher. Ou ele já casou, não lembro agora. Ele tá noivo, mas, enfim, né? Ele tá noivo, né? Já tem outra no rolê e tal. Ele parece até meio constrangido quando encontra ela, né? Porque eu acho que no fundo ele acha assim que ela é super bad vibes, sabe? Tipo, depois que ele ficou com ela, merdas aconteceram, né? Mas assim, a responsabilidade dele nisso, ele não quer pensar. Ele prefere achar que ela causou dela, né? Algum tipo de maldição na vida dele, que de fato foi o que aconteceu, mas... Foi, né? Mas ele tem uma parcela de culpa dele. Se ele tivesse colocado os negocinhos dele dentro da calça direitinho, nada disso teria acontecido. Exato. E aí a Juliette fica arrasada, assim... aquela cena de adolescente que vai pro quarto chorar, ela deita na cama. Chorar e escorregando na parede, assim. Isso! Eu amo. É muito cena, tipo, de clichê de adolescente, sabe? Porque ela é muito nova ainda, né? Sim. Então, vamos lá, foi a primeira decepção amorosa. Porque até então, na cabeça dela, ela foi afastada do Marchand por conta da mãe dela, das questões sociais e tudo mais, né? Ele, muito provavelmente envergonhado, não quis voltar a Chalin. Ela foi levada pra Paris, ele não sabia. Então, eu acho que até ela fica pensando se ele não voltou lá à procura dela. E se a família teria falado que ela tava em Paris e tal. Ela fica, sabe, sonhando com o que poderia ter acontecido, né? Com o Marchand, procurando por ela. Só que, na real, ele seguiu com a vida dele. Então, ela fica muito decepcionada. E aí, aos poucos, ela começa a ter sentimentos pelo Lucien. Eu vou ser muito honesta, muito honesta. Eu acho esses sentimentos dela pelo Lucien muito rápidos. Eles viajam, ele passa a tentar entretê-la pra que ela esqueça do Marchand e não sofra tanto. Mas a gente não vê isso acontecendo. Então é como se assim, tipo, virei a página. Eu acho que o Lucien é bem interessante. Pra mim, parece, tipo assim, é o meu step, sabe? O boy step. Sim. O boy que eu queria não me quer. Então eu vou procurar aqui o primeiro que tiver disponível pra, sabe, me apaixonar. Parece uma coisa muito de adolescente. Então ela decide. Pra mim, parece que ela decidiu que ela está apaixonada pelo Lucien. E aí, depois de um tempo, ele acaba percebendo isso. Ele viaja, ele vai embora como se fosse pra se afastar dela. Mas quando ele volta casado. Tem uma mulher nova na casa. Então, assim, é como se a Juliette não fosse mais a dona da casa. Porque até então moravam ela, o Lucien e os empregados. Que, inclusive, eu acho muito bizarro que tem, tipo, 2 empregados numa casa de um homem rico na França. E aí é tudo que ela fala assim... eu não lembro qual é o nome da empregada. É Marie? Acho que é Marie. Marie. Ela fala assim... e agora que ele tá casado... Tipo assim, a Marie não vai mais cuidar de mim, porque a prioridade é a esposa dele. Pô, mas ele não é rico? Ele não podia contratar outra pessoa? Então, por que ela pensaria isso? Não sei, na minha cabeça, na hora, não fez sentido. Talvez ele só trabalhe com pessoas que têm pacto, né? Pode ser isso. Aí não tinha muitos pactos rolando no momento, só tinha aqueles 2 disponíveis. O capiroto só liberou 2 funcionários. Aí
Tem que morar na casa pequena. Ai, que difícil a vida de um administrador de maldições, viu? Pois é. Não tem uma equipe não tem grande staff, suficiente. né? Não tem staff. É isso. É sobre isso. Enfim, voltando aqui, né? Ela fica, assim, desolada quando descobre que ele tá casado. E aí ela sai de casa, assim, andando meio sem destino. Ela faz umas coisas super erradas. Ela se envolve, ela se vende lá pra um cara, se prostitui. É muito, 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 muito dramático e pesado. E eu acho que porque... Eu entendo o fato de que a história é construída como aquilo sendo um sonho. Então é narrado pra gente o sonho da Ellen, né? Tanto que, como você disse, é em terceira pessoa. Não era pra ser tão descritivo. Mas, ao mesmo tempo, eu sinto que falta uma certa substância na escrita da autora pra dar camada, pra dar tridimensionalidade à história, principalmente a parte da Juliette. Então, eu não comprei, sabe, todo esse drama. E aí, quando ela para numa ponte, né, no Rio Sena, e ela acaba se suicidando. E eu fiquei, nossa, eu não vi isso vindo. Realmente. Eu não esperava. Porque, tipo, eu entendi que ela tava triste e tal, mas eu achava que ia ter mais alguma coisa daquela vida, sabe? Sei lá, alguma interação dela, entre ela e a esposa do Lúcio. Não, tipo, ela vai lá e se mata. Acabou. E aí eu, tipo, ok, tá bom, então. Eu acho que até pelo que tu falou, né, de que ela meio que virou a chavinha e resolveu que, a partir de hoje eu gosto do Luciano. Isso. Então, eu achei que os sentimentos não estavam assim, pra mim, não me passou que era forte o suficiente pra levar a essa reação desproporcional de se matar porque ele se casou. Sim. E ela fica muito furiosa, com raiva dele, começar a ameaçar ele. Então, eu acho que o problema da Juliette talvez seja justamente essa imaturidade, sabe? Hormônios adolescentes. Ela saiu de uma situação super... Ela era paupérrima, uma situação super complicada. Ela foi morar na casa de um cara que tratava ela bem ou mal, pão de ló. Teve uma decepção amorosa com a pessoa de quem ela gostava. E ela parecia insatisfeita com absolutamente tudo. Nada estava bom pra ela. Ela tava numa vida boa, era bem tratada. Quando ela tava gostando do Marchand, ela super desdenhava dele. Isso. E aí, quando ela resolveu que agora vou gostar dele, ficou boladíssima porque ele resolveu se casar. Então, assim, você é obrigado a corresponder aos meus sentimentos. Você não tem a opção de não gostar de mim. Não, que é isso. Então, assim, ela tá sendo só adolescente, sabe? Sim, tipo, sim. Talvez se ela tivesse acalmado um pouco, né? Se ele tivesse... deixado... deixado o tempo... Eu sei que é muito clichê falar isso, mas não tem outra coisa que resolva um coração partido. Sim. Melhor do que o tempo, né? Você precisa passar pelo luto, você precisa sentir raiva, barganhar, você precisa daquele momento deprimido mesmo, né? Enfim, isso. Cada uma das fases certinhas até a aceitação. E aí você tá pronto pra uma próxima. E eu acho que talvez isso seja muito do problema dela não ter vivido, desse amor dela pelo Lucien, pra mim parecer muito mais um luto mal resolvido do relacionamento, entre grandes aspas, dela com o Marchand, e do amor que ela sentia por ele, do que um amor de verdade pelo Lucien, sabe? Porque pra mim parecia assim, eu tenho amor pra dar, sabe? Eu quero viver essa vida... Eu quero ter esse relacionamento dos sonhos. E aí a pessoa que eu projetei toda essa imagem, sabe? Toda essa vida perfeita, ela não tá mais disponível. Então eu vou jogar toda essa energia pra quem tiver. E quem tava ali disponível era o Lucien, entendeu? Então pra mim parece muito mais uma projeção dela do que amor de fato, do que um relacionamento entre eles. E o amor que ele disse ter por ela, eu também não vi acontecendo. Eu fiquei também não. Gente, cadê? Como foi que esse homem se apaixonou por essa menina? Me diz, meu Deus, porque eu não vi. Se ele se apaixonou, ele disfarça muito bem. Disfarça bem, viu? Rapaz. Como a gente tá na perspectiva dela, né? Isso, né? E como falta relação, né? Falta descrição de momentos entre eles. Eu não vi, eu juro que eu não vi acontecer. De fato. E, assim, uma coisa que é meio descabida a reação que ela tem, o ódio que ela fica dele, sendo que ele não mentiu pra ela em nenhum momento. Ele nunca fez nenhuma promessa a ela. Inclusive, ele disse que não era correto, que não queria ficar com ela. Então, não entendo, assim, não dá pra comprar essa reação que ela tem. Porque ela simplesmente tá vivendo um relacionamento platônico com ele na cabeça dela. E quando ele chegou casado, ela desmoronou e ficou
Assim, eu acho que ele podia ter mandado uma carta. Podia. Olha, casei, tô indo com a minha esposa, se prepare. Mas assim, a chegada de surpresa, eu acho que foi baixo da parte dele, porque ela podia estar preparada. Terapia de choque, Nossa, né? rapaz, achei pesado. Mas assim, ainda acho que dava pra ela ter, sabe, engolido orgulho, esperado uns dias, chorado, chora, amiga, chora. Chorar é importante. Mas calma, sabe? Tipo, não toma uma decisão precipitada. E eu sei, assim, tô brincando e tudo mais. É muito pesado a personagem ter se suicidado. É só que falta... A crítica aqui não é nem ao comportamento da personagem, é a escrita da autora. É o fato de que ela não colocou informação suficiente, ela não desenvolveu todas essas questões que a gente vem falando aqui o suficiente pra justificar uma ação tão séria, né? Porque é muito... Eu não sou contra livros que falem sobre suicídio, sobre temas delicados, mas eu sou contra quando eles são feitos de forma leviana, sabe? E eu achei um pouco leviano aqui, mas não que seja, que ela tenha romantizado nem nada do tipo. Eu só realmente achei que faltou na escrita, faltou no desenvolvimento, faltou nas conversas, nas ações, sabe? No contexto, sabe? O sentido pra esse suicídio. Isso. Enfim. Tem muitos livros que a gente lê e a gente pensa, poxa, esse personagem, ele tá muito assim, ele vai fazer alguma besteira, vai acontecer alguma coisa. Você não sente isso em momento nenhum. É jogado, assim, esse suicídio do nada. Exato. E é importante dizer que nessa cena em que ela tá na ponte, antes de se suicidar, é quando ela percebe pela primeira vez um dos únicos poderes que ela tem como bruxa. Que é o único que ela usa. Ellen, né? Que é o poder de persuasão. Que é o que aconteceu na entrevista dela com o futuro candidato a presidente, né? Futuro candidato a ex-futuro candidato a presidente. Isso. Que quando ela dá uma ordem, né, ela pede algo a alguém, a pessoa meio que obedece, tipo, sem pestanejar. É muito fácil. Eu acho maravilhoso, queria esse poder. Tipo assim, traga uma água pra mim, a pessoa vai lá e busca água sem perguntar o porquê, se você tá com sede. E não tem questionamento, ela vai lá e obedece. E voltando para a história da Ellen, depois de ter vários sonhos, né, a respeito da vida da Juliette, a Ellen descobre que aquela situação toda em que ela estava envolvida era devido ao Paquito. A Teresa, ela havia feito esse pacto, né, com um demônio chamado Altakazu, e ele era um demônio muito poderoso, muita areia pro caminhãozinho dela. E aí, enquanto ela vai tentando montar as peças desse quebra-cabeça, né? Porque, como a gente falou, esses sonhos, eles vêm aos poucos. Ela não recebe toda a vida e obra de Juliette ao mesmo tempo. Vai demorando, né? A Ellen, ela vai ficando cada vez mais próxima do Luke. Ela sente que ele tá escondendo coisas dela, mas, bem ou mal, ele é uma pessoa com quem ela pode contar, né? Principalmente porque existem efeitos colaterais de se lembrar de todas essas histórias. Ela vai ficando fisicamente mais fraca e vai tendo muitos sangramentos pelo nariz. E vale acrescentar aqui, eu acabei de procurar sobre esse demônio, se ele é um dos demônios que são... sei lá, que estão nesses livros sobre demonologia e tudo mais, mas não é, ela criou. E, pelo que eu tô vendo aqui no Google, só assim, olhando por cima, ele está presente no outro livro da autora, que é o Ladies of the Secret Circles. Então, talvez ele seja, eu vou nem dizer melhor desenvolvido, mas vou dizer desenvolvido, né, porque ele não aparece nessa história, nesse outro livro. Então, né, se alguém tiver interesse em saber mais sobre o Altakazu, leia esse outro livro. Eu, no caso, acho que não lerei, mas a gente fala sobre isso mais pra frente. Eu tô deixando várias deixas, né, mas é pra vocês ficarem curiosos e ouvirem até o final do episódio. E, além disso, né, o Luke, além de ele ter essa relação com ela, de ser um guia pra ela, né, pra quem não ligou uma coisa a outra, o Luke é o Lucian. Então, ele é esse administrador que vem pra ajudar quando ela precisa, né, quando ela invoca ele. Só um parênteses, ela não precisa estar consciente que precisa dele. É como se a maldição acontecesse de uma forma que em algum momento, depois que ela encontra o Machan na vida, né, nessa vida seguinte, ela vai precisar desesperadamente de ajuda, de alguma forma, e aí essa ajuda se materializa na forma do Luke, né. A Ellen tem um amigo chamado Mickey que, vendo como tá a situação dela, né, porque ela conta tudo pra esse Mickey, né, é bem interessante esse personagem, eu acho que ele tem um contraponto que ele é bem divertido, assim, de meio que duvidar do que ela tá falando, mas ele compra tudo, né, ele vai junto com ela, tudo que tem que fazer ele vai junto.
Então ele leva ela até uma vidente. Lá nessa vidente, ela descobre que ela tem a marca do diabo. E a vidente, ela fica assim, tipo, não te quero aqui, vai embora achei muito daqui. engraçado isso. Olha, ela expulsou ela de lá, só que a Ellen fica assim, por favor, me ajude, né? Tipo, tem alguém que esteja disposto. E a vidente safada pega e joga a bomba pra cima de um primo dela, né? O Malik. Pelo menos mantém o dinheiro na família, né? Tipo assim, eu não vou te ajudar, família, mas meu primo te ajuda. Então, esse dinheiro não vai pro concorrente. Aí o Malik topa ajudar e ela descobre, né? Acaba descobrindo através dele que a mãe das vidas passadas dela, né? A Therese não havia feito um bom feitiço, né? Uhum. Quando ela lançou a maldição no Marchand para que ele sofresse pelo que ele fez por toda a eternidade, ela acabou amarrando a Ellen junto nessa maldição. E ela também, de certa forma, né? Havia vinculado o Luc Lucian, porque Deus, né? Ele sempre voltava para poder ser o administrador dela. Então ficou os três aí nessa confusão eterna até que a morte os separe. E no fim, a Ellen, ela estava fadada a se encontrar, né, com o Marchand, se separar e aí depois encontrar com o Luc e depois morrer e assim sucessivamente. Outro fator complicador é que a Juliette, ela acaba morrendo antes, né? Porque ela se suicidou. Mas, caso ela não tivesse feito isso, ela só viveria até os 34 anos, porque era a idade que a mãe dela tinha quando fez o acordo com a Alta Kazoo. E o mesmo valia para todas as outras encarnações dela. Então, acho que a Ellen tá há poucos meses ou há um mês de fazer 34 anos. Então, em breve ela iria morrer. Agora faz sentido o que o Luke falou, né? De que eles tinham pouco tempo. Exato. E aí o Malik, ele garante pra ela que tem como desfazer aquilo. Ela só precisava, assim, de uma coisa básica. Um pouquinho de sangue da família Laconte, né? Da família original. Da Juliette. E aí a Ellen e o Mickey, né? Vão pra França em busca desse sangue. Ela mente pro Luke, não quer falar pra ele. Porque, por muitos motivos, mas um dos motivos é porque o Malik diz pra ela que ela não pode confiar cegamente no administrador dela, porque os administradores, eles têm os próprios motivos, os próprios interesses dele. Eles estão enfrentando uma maldição por si só, né? É como se o Luke tá ali por um motivo, não é porque são funcionários que estão esperando lá no inferno só para cumprir esse papel. Ele também tem algum tipo de problema que ele tá pagando por isso, servindo a Ellen. Então, apesar de os dois estarem de casalzinho, né? Ela mente pra ele. Ela diz que vai pra Inglaterra pra poder fazer uma entrevista importante pra revista. E coisa de gente rica, né? Porque ela compra uma passagem pra Inglaterra e depois vai pra França. Então ela faz toda essa coisa pra mentir pra ele, né? A pessoa que não tem condições, ela simplesmente vai comprar passagem direto pro lugar que ela tem que ir. A mais barata, né? Econômica. Ela deve ter ido de execo rica. É verdade. Eu fico imaginando ela e o Mickey de, sabe, tomando um champanhe. Tomando um champanhezinho. Finos. Meu sonho, viajar de executiva. Deitadinho. Nossa, né? Muito princesa. O Luke, ele, antes dela viajar, né, ele já havia dito a ela que era muito doloroso pra ele passar por essa situação toda vez, né? Porque ele gostava dela, mas ela vinha sem lembrar dele, gostava do Marchand, se decepcionava com o Marchand, e aí depois ele tinha que sempre ir atrás. Pegar os caquinhos, né, dela e juntar. Juntar os caquinhos dela e ficarem juntos. E aí, antes de partir, ele tava um pouco misterioso, né? E falou pra ela, assim, que... Perguntou se ela tinha certeza que queria fazer essa viagem, porque ele queria passar o máximo de tempo junto com ela. Só que ele não sabia que ela já sabia, né, o porquê. Mas enfim. No avião, ela começa a ter os sonhos da segunda vida. Ela agora é Norma Westerman, ou Nora Wheeler, em Nova York na década de 30. Mais ou menos em 1932. A Norma, ela é uma garota humilde de Akron, Ohio, que tinha um sonho de ser atriz em Hollywood. Ali na Era de Ouro dos filmes em preto e branco.
Assim, foi tipo no momento alto de Hollywood, né? Assim. Isso. Aí o sonho de todo mundo era ir pra Hollywood. Não que hoje em dia não seja. Enfim, é porque pra mim a Era de Ouro é tipo de 1930 a 1970. Na minha cabeça, tudo isso aí foi o auge de Hollywood. Mas, né, não sou uma expert, então. Antes da Norma virar Nora, né, a atriz de Hollywood, ela tem uma vida muito sofrida, muito difícil em Nova York. Ela sofria muitos abusos físicos e psicológicos por conta de um homem com quem ela se relacionava, chamado Clint. Ele era meio que o cara que cuidava da carreira dela, né? Ele prometia levá-la pra Hollywood, prometia que ia apresentá-la para as pessoas certas, mas na real ele não fazia nada disso, né? Ele só controlava tudo que ela fazia e sempre que ela fazia uma coisa mínima que o desagradasse, ela sabia que ela ia ser punida de alguma forma, né? Com algum abuso físico, fosse sexual ou uma agressão física, ou, enfim, com palavras e tudo mais. Era um relacionamento extremamente abusivo. E a gente comentou antes sobre o do Marchand, né, do Marchand não, perdão, do noivo da Juliette, que foi bem errado. Isso, Michel Busson, que a gente não gostou muito, e em contrapartida, o Clint é um personagem eu acho mais bem desenvolvido. Eu acho essa parte aqui da Nora, né, essas lembranças, as mais interessantes. Porque eu acho que a autora talvez ela goste muito dessa época, eu não sei. Eu achei as descrições melhores, eu achei tudo mais legal, sabe? Enquanto na Juliette, quando ela tentava descrever, eu achava tudo muito raso, pouco visual, não tinha uma boa ambiência, sabe? Não tinha uma boa imersão naquela Paris da Belle Époque. Eu acho que talvez por ela ser dos Estados Sim, Unidos, né? exato. Talvez ela não conseguiu reunir vivência assim, suficiente pra deixar tudo mais palpável, né? Ali nas descrições da parte mas da França. aí eu acho que, tipo, o fato de você não ter essa vivência, pra mim não justifica, tá entendendo? Sim, Primeiro sim. porque hoje em dia, não tem como você não conhecer, sei lá, tipo, Google Maps, Google Street, tá entendendo? E você tem acesso a livros, N coisas, sabe? Então, eu acho meio preguiçoso. Eu acho que, tipo, ai, amiga, você podia... Até porque tem gente que escreve sobre outras culturas, outros países que saem uma coisa super incrível, né? Tem uma autora de um livro YA, um livro super bobo, é o Ana e o Beijo Francês. Ela nunca foi a Paris, mas ela descreve de um jeito que parece que você tá lá, sabe? Então, tipo, dava pra ter, sabe, se esforçado um pouquinho mais. E essa autora, no geral, ela tem um problema com descrições, ponto, assim. Ela não diz, a fulana estava usando um vestido verde com pregas e de comprimento midi e com decote verde. Não, ela diz, ela estava usando um vestido da Gucci. Nossa, também tem uns momentos que são muito... constrangedores, irritantes, frustrantes, desculpa. Por exemplo, ela vai falar que, sei lá, que a Nora tava com a mala, então ela descreve todos os vestidos que a Nora levou na mala. Gente, não precisa. Não precisa. Fora outros, né, que o negócio acaba virando uma publi. Porque tipo, ela tomou café usando a sua Bialete, fez um pão na sua assadeira Le Creuset, depois... sentou na sua cadeira Herman Miller pra trabalhar. Ligou o seu MacBook. Eu entendo que, assim, pra esse universo, né, de pessoas que vivem, enfim, com coisas de luxo, de marca e tudo mais, pode fazer sentido. E até eu sei o que são algumas dessas coisas, mas pra mim é pobre, sabe? É você deixar de narrar o ambiente, a iluminação, a profundidade, as cores, a textura, e se focar em algo vazio, como uma marca, tá? Se você não me diz nada, porque vamos pensar o seguinte, um vestido da Gucci pode ser qualquer vestido, tá? A Gucci tem 1 milhão de vestidos. Sim. Então, eu sei o que é a Gucci, mas um vestido da Gucci pode ser qualquer vestido da Gucci. Não diz nada, tu me entende? Eu acho que muitas vezes ela acaba usando essa questão da marca para passar pro leitor a ideia de que é algo sofisticado. Sim. Sendo que tem outras formas de falar que uma coisa é sofisticada sem remeter à marca. E acaba que sempre tá falando das marcas das coisas, acaba soando como um deslumbramento bobo, sabe? Não, e pra mim também parece que ela tá tentando mascarar uma falta de habilidade de descrever coisas, de criar ambientes, sabe? De fazer o leitor visualizar aquele lugar, aquela peça, aquele
aquele móvel. E aí ela se utiliza dessas marcas que são, hoje em dia, né, elas são, assim, você consegue olhar na internet se você não conhecer, mas no geral as pessoas têm uma certa noção do que é as marcas de roupa, as marcas de móvel e tudo mais. E assim, ela, tipo assim, se a pessoa sabe o que é, eu não preciso dizer, né? Ela, na cabeça dela, ela vai conseguir imaginar. E aí eu acho pobre, tá entendendo? Porque... Sim. Eu quero ver como você descreve esse vestido. Porque eu até conheço, sei lá, tipo, se ela vai falar do vestido... Um vestido X que uma atriz usou no Oscar, por exemplo. Eu conheço a imagem do vestido, mas eu não quero que você me diga pra pensar na imagem que eu tenho na minha memória. Eu quero que você me diga a imagem... Sabe, que você consegue criar com as suas palavras. Que isso representa ali na sua história, né? Isso, exato. Então eu quero ver como você constrói esse vestido com palavras, tá entendendo? Voltando aqui pra Norma, num determinado dia ela consegue fugir do Clint. É bem tensa a cena em que ela foge. De novo, ela consegue criar muito melhor o clima nessa vida da Norma. E assim, eu fiquei com a sensação o tempo todo, até ela entrar no trem, até ela sair do trem em Los Angeles, com medo de que ele ia aparecer, de que ele ia encontrá-la, de que ele ia impedir, sabe, que ela fosse embora. Mas dá tudo certo. Ela vai pra Hollywood, ela consegue mudar um pouco a aparência dela, ela consegue um papel promissor em um filme importante de um estúdio. E lá, ela acaba fazendo amizade, né, e conhecendo um diretor aclamado, importante ali da época, que é o Billy Rapp. E vira amiga dele, e ele acaba virando meio que o protetor dela, né? Eles estão sempre juntos, as pessoas começam a falar que pode estar rolando um relacionamento, mas na real não tem nada ali acontecendo de fato. Nessa vida, o Billy representa o Marchand, né? E obviamente a Nora se apaixonou por ele. A Norma, agora Nora, né? Mudou de nome, agora ela é Nora Wheeler, ela se apaixonou de cara, assim, pelo Billy. Mesmo, assim, sendo uma relação completamente platônica e unilateral. Ele tá sempre com ela, tá sempre presente, levando ela pros lugares, mas é uma relação complicada, porque depois de um tempo, ele pede ela em casamento, mas eles, assim, nunca se beijaram, sabe? Tipo, é um relacionamento totalmente de amizade, mas ela tá apaixonada, ela tá encantada por ele, então ela acaba aceitando. Mas tem um problema muito sério, que é o seguinte, ele é diretor de cinema, ele tá fazendo, assim, um diretor super promissor, tá fazendo excelentes filmes muito sérios, filmes muito importantes. E ela, como atriz, nunca foi convidada pra ser protagonista em nenhum dos filmes dele. Tem um ator específico que sempre é o protagonista dele, do Billy, mas ela não. E ela se incomoda muito com isso, porque tipo, poxa, a gente é amiga, a gente podia se ajudar, sabe? E ela não percebe ele fazendo isso por ela. E principalmente porque ela também respeita ele enquanto um diretor, né? Isso. Então, pra ela, ele confiar um papel a ela quer dizer que ele também considera ela uma boa atriz. Exato. E aí, nesse momento, o Clint acaba voltando, ele encontra ela em Hollywood, né? E dá um jeito ali de conseguir um trabalho no estúdio em que ela trabalha. E ela tá com muito medo, o Billy percebe, e é nesse contexto que ela é pedida em casamento por ele. Ela aceita, mesmo achando, assim, esquisito, né? Eles se casarem quando a relação dos dois é tão de amizade, né? Não tem nada amoroso ali, mas ela tá apaixonada, como eu falei antes. E eles casam numa cerimônia super íntima, e eles vão pra um lua de mel, acho que no México, né? Eu não lembro. Eles vão pro resort, ponto. Vão pra praia. Vão pra praia, Só que, assim, a lua de mel é a coisa mais horrorosa que eu já vi na vida. Porque o Billy, ele não deita na cama com ela, assim, tipo, não rola absolutamente nada. E ele chama um monte de amigos, inclusive aquele ator que eu falei, que vai ser protagonista dos filmes dele, pra ir lá jogar com ele e tudo mais. E assim, a Nora fica extremamente frustrada, porque assim, lua de mel, você imagina que alguma coisa vai acontecer. E nada acontece. Feijoada. Sim. E aí, ela demora um pouco. Se a gente for pensar que é a década de 30, dá pra entender porque ela demora tanto a entender que tem alguma coisa errada com o Billy, né? Mas você que tá lendo, você é safo. Você sabe que tem algo, entre aspas, né, de errado. A Nora, ela era uma fachada, né? O casamento era uma fachada, na verdade, pra proteger o Billy da opinião pública. Porque ele era um homem gay.
inclusive tinha um casamento com esse ator, e já haviam algumas revistas ali, algumas repórteres, sei lá, enfim, revistas de fofoca, que estavam pra soltar essa nota de que eles dois tinham um relacionamento. Então ele tava tentando se proteger e acabou se utilizando da Nora, assim. É um pouco cruel, porque ele poderia ter sido honesto com ela, sabe? Sim. Ele inventa que não pode transar com ela, porque ele tem uma doença, não sei o que lá. Sendo que, tipo, ela pega ele com outro cara. Na casa deles, né, que eu acho, assim, muito podre. Nossa, horrível, assim. Totalmente boy lixo também. Eu acho que é o máximo do desrespeito. Total. Porque, assim, quando você trai a pessoa com quem você tá, mas você trai na casa, aí eu acho que é, tipo, trair e humilhar a pessoa ao mesmo tempo. Humilhar, exato. A Nora, ela fica muito arrasada, ela, tipo, diz poucas e boas pra ele, diz que ele nunca foi honesto com ela. Ela poderia ter sido uma amiga pra ele, né? Poderia ter ajudado, poderia ter sido uma parceira nessa história. Mas ele preferiu esconder dela tudo e se utilizar dela, sabe? Manipulá-la. Isso não é justo, vamos combinar. E aí ela vai embora, deixa ele lá na casa deles, né? E na mesma noite encontram o Billy morto, com um tiro. Alguém entrou lá e atirou nele depois dessa briga dos dois. A imprensa acaba sendo muito dura com a Nora, a carreira dela é muito prejudicada, há uma certa suspeita de que ela pode ter matado ele, só que não foi ela sabe que não foi. Inclusive o Clint tá envolvido nesse momento, porque ele ajuda o estúdio a encobrir, né, essas coisas. A resolver encobrir as coisas, tudo que aconteceu e tudo mais. E aí agora que o Billy não tá mais no jogo, né, o Clint volta a perseguir a Nora. E ele tem certeza de que a relação deles vai continuar a ser o que era antes, né? Que ele vai continuar podendo abusar dela e controlar a vida dela, a carreira dela, tudo como era antes em Nova York. E aí, num fim de semana, uma amiga dela, que é atriz, né, com quem ela fez uma peça e tal em Nova York, ia fazer uma festa num iate e convida a Nora pra ir pra essa festa. O Clint começa a ameaçá-la, diz que ela tá planejando fugir, aí ela diz que ela precisa ir pra essa festa e tudo mais, e aí ele leva ela até lá. E, enfim, nesse iate ela acaba... Eu acho bizarro porque ela é sequestrada, gente. Eu achei muito bizarro. Ela acaba encontrando o Luke, que forjou essa festa toda, a festa não existia. Era tudo um plano pra levar ela embora. É tanto que ele dá tipo um calmante lá, um negócio pra ela dormir. Quando ela acorda, ela tá na França. Ela foi tirada do país. Como que ele levou uma pessoa desmaiada no avião? Porque eu acho que foi de avião. Eu espero que tenha sido, porque se fosse de navio ia demorar. Não, de navio ia demorar muito, mulher, coitada. Ficar desacordada esse tempo todo. Não, assim, levou ela contra a vontade. Tudo bem que, tem a maldição, ele queria salvá-la, pipipipopopó. Podia ter conversado, né? Podia ter perguntado, tudo bem a gente ir pra França? Você quer, sabe, fazer parte dessa decisão? Quer escolher o destino? Quer uma solução melhor? Quer matar o Clint? Sei lá. Envolve a menina no processo, entendeu? Enfim. E aí ele faz isso pra salvá-la do Clint, né? E aí eles acabam vivendo na mesma casa que a Juliette viveu com o Lucien, enfim. Tem a vida perfeita lá em Paris. Na época da Segunda Guerra Mundial, eles precisam voltar pros Estados Unidos, porque, enfim, né, estão no meio da Europa, correndo risco lá. A Nora, ela encontra, antes de ir embora numa livraria, essa tal atriz, que teoricamente ia fazer a festa no iate, mas não, e tudo mais. E lá ela se utiliza do poder dela de persuasão, de fazer... Ela diz assim, você nunca me encontrou, esqueça que eu tava aqui e tudo mais. Só que depois essa atriz dá uma notícia, diz numa entrevista que viu ela numa livraria, não tem uma coisa assim? Eu lembro até que a Ellen lê, antes dela sonhar com a vida da Norma, ela lê a biografia e tudo mais, e ela vê essa notícia, de que depois que a Nora desapareceu, porque assim, pra Hollywood ela desapareceu, ninguém sabe do paradeiro dela, como se ela tivesse morrido, é como se ela tivesse morrido no mar, né? No oceano, afogada. Caída, afogada e pronto, é isso. E aí tem essa notícia de que uma atriz X encontrou com ela, viu ela em Paris. Só que ela não mandou a atriz esquecer dela. Como é que a atriz lembrou? Falhou. O poder falhou. Talvez porque ela morreu depois, não sei. Verdade, enfim. Pode ser. Aí só que ela já tava velhinha, o pessoal não deu muito crédito, né? Pois é. Uma das coisas que eu não entendi o porquê foi de eles terem voltado aos Estados Unidos quando aconteceu a guerra, né? Como a gente acabou de falar, ela chegou ao extremo de apagar a memória de uma pessoa que era conhecida dela, uma pessoa
perdida na França que viu ela apagou a memória dessa pessoa com medo de alguém encontrar com ela, saber o paradeiro dela, porque, né, ela tinha sido dada como morta, e ainda tinha muita gente nos Estados Unidos que achava que ela poderia ter matado o Billy. Então, eu não consigo entender o porquê de acontecer a guerra e o único lugar que eles acham que eles têm pra onde voltar é os Estados Unidos. Não faz nenhum sentido voltar pra lá, porque eu sei que a situação não é como hoje, que tem TikTok, internet pra todo mundo dar conta da sua vida. Mas ela era uma atriz conhecida, né, bem ou mal, e eu acho que como não eram muitos filmes, as pessoas assistiam o que tinha, então provavelmente todo mundo devia saber quem era ela. E se uma pessoa perdida na França achou ela, imagine lá nos Estados Unidos. Né? Então, assim, mesmo que eles estejam indo ficar numa cidade perdida no Novo México, eu acho que tem tantos outros países para onde eles poderiam ter ido que não estavam em guerra, que não seja Estados Unidos ou Europa, sabe? Tinha muitas possibilidades. Mas é porque parece que o repertório da autora sobre geografia, né? Sobre países e tudo mais, é um pouco pequeno, né? Aquele pensamento primeiro-mundista, eurocêntrico, né? Só existe Estados Unidos e Europa. Europa tava em guerra, então a única opção... E Europa ocidental, né? Porque a Europa também já é muito exótico. Isso, exato. Eles ainda moram algum tempo no Novo México. Em Taos, eles têm um rancho, uma vida lá de fazendeiros. Eles têm uma vida feliz, os dois juntos de casalzinho, ela e o Luke. Só que quando ela faz 34 anos, acaba acontecendo um acidente, ela é atropelada, enfim, é mó triste, e ela morre. Assim, fica muito claro ali que ela não passa dos 34 anos. Assim, o destino vai vir e vai fazer alguma coisa acontecer pra que ela morra naquela idade. Já de volta, né, aos Estados Unidos, ela volta a conseguir o sangue que precisava, com uma parente, uma neta da irmã da Juliette, e ela vai nessa viagem experimentando um pouco desse poder dela, né? Eu usei pra pegar bebidas grátis no Starbucks. Sim. Ai, o Mickey adora, né? O Mickey adora não pagar. Cara, eu preciso falar sobre essa parte da parente da Juliette, né? Da neta da irmã dela, que eu fiquei muito nervosa. Tipo, nossa, que coincidência, na hora que elas chegam lá, tem uma enfermeira fazendo exames de sangue, né? Na mulher. Exame de sangue, tirando o sangue dela. E ela diz assim, eu posso cuidar, me dá aqui o tubinho com sangue e leva embora. É muito conveniente, sabe? Não tem nenhum esforço. O esforço que ela faz realmente é de usar o poder de persuasão. Ponto. Além disso, assim, não tem nenhuma dificuldade, não tem nenhum trabalho. Ela não faz um corte, não. Sei lá, eu fiquei imaginando antes disso acontecer como é que ela ia pegar o sangue. Eu, tinha um tubo de sangue lá esperando pra ela pegar. Não, e outra coisa que eu preciso comentar. Como pode, na hora que a senhorinha idosa que tava doente, já tava com Alzheimer, demência, alguma coisa do tipo, olha pra ela e diz que ela é a cara do quadro do Marchand. Por quê? Porque um dos quadros do Marchand ficou com a família da Juliette. E ficou na casa da irmã, passou pra Philip, agora a neta viu também, enfim. E ela reconhece a Juliette como modelo do Marchand. Melhor dizendo, né? Reconhece a Ellen como uma pessoa igual à Juliette, que foi modelo do quadro do Marchand. Mas a Ellen, que é casada com um homem especialista no pintor Auguste Marchand, que cuida da obra dele, que fez todo um negócio, toda uma exposição no museu, com um monte de quadro do cara. Tem todos os cacarecos desse homem. Todos os cacarecos dele, não linkou A com B, sabe? Não fez o link de que a esposa dele, Ellen, é a cara da modelo do quadro. Gente, ele dormia com aquela mulher todo dia, ele passava as noites com ela e passava o dia com o quadro. Como ele não fez o link? Não faz sentido pra mim, não faz sentido. Ele até fala isso pra ela lá no final do livro, quando aparece finalmente o bendito quadro em que a Juliette aparece pelada. Mas assim, eles foram casados, acho que por 7 anos. Muito tempo! Isso nunca veio assim à tona, esse comentário? Pra mim não me convenceu. Ela ter colocado isso lá no final parece assim, tipo, putz, tô terminando o livro, eu devia ter colocado isso aqui, mas fiquei com preguiça de voltar lá no começo. E aí ela coloca ele, vocês são iguais. Ficou muito assim, mulher, não é que essa criatura é a tua cara? Né?
E eu até entendo assim, tipo, existem pessoas que são desligadas, tem pessoas que não são boas com fisionomia. Mas, tipo, não tem nenhuma evidência, não tem nada que justifique isso, Não, mas sabe? no caso, ele é o marido dela, era, né? Pois é. E o quadro é de um artista que ele simplesmente ama e idolatra. Não tem justificativa. Cara, uma senhorinha que nunca viu a Juliette na vida... A Juliette não, a Ellen. Nunca viu a Ellen na vida antes. Que tá com Alzheimer. Olha pra ela e diz que ela é a cara da menina do quadro. Acabou. I rest my case, é isso. Não tenho mais nada a dizer. Bom, vamos continuar. Depois, né, de recapitular toda a história da Nora, a Ellen passa a entender o porquê de o Luke ter a Nora em um lugar tão especial, né? Por que ela é diferente pra ele? Porque eles tiveram toda essa vida juntos. Ela quis ter filhos com ele e tudo mais. E passaram esse tempo, né? Desde o momento em que ela conseguiu se livrar lá do Clint até ela falecer, eles formaram uma família, né? E aí ela acaba, né, também nesses flashbacks descobrindo o motivo por trás do problema de fertilidade dela, que inclusive foi algo que teve um papel aí na crise que ela teve no casamento com o Roger, o Marchand atual. Da Ellen, né? Isso. E isso foi uma coisa que abalou ela muito. Que acabou que quando foi feito o ritual, né, a Therese fez o pedido pra tirar o bebê da Juliette, mas isso acabou repercutindo em todas as vidas dela. Então, tá aí o motivo. A Therese claramente não era uma boa bruxa, né? Porque ela fez mais mal do que bem pra pobre da filha. Foi. Principalmente no final a gente vai descobrir que se ela não tivesse feito nada, era muito melhor. Era muito melhor, com certeza. A Ellen também conversa com o Luke, né? E descobre que ele, como a gente já tinha falado, também tem os problemas dele, né? Ele tava pagando por um crime que ele cometeu na vida real dele, né? Ele não se lembrava muito disso, não tinha essas memórias, nem sabia quando essa dívida que ele tinha estaria paga. Mas a gente entende aqui que o Luke, ele não passa por reencarnações. É como se ele estivesse num limbo. Tinha a vida original dele. E ele tá num limbo. E ele é a mesma pessoa. Então, toda vez que ele vai e volta, ele tá mais ou menos no mesmo ponto. E o castigo dele é basicamente esperar por ela. É viver em função dela, né? Isso. Ele fica esperando, observando até ela chamar. Exato. E aí ele ressurge, assim, magicamente. Ele dá um jeito de passar o dinheiro, né? De um look pro outro, como se fosse pra um filho, pro como neto. se fossem o look pai, look vô, look... look primeiro, segundo, terceiro, 14º. Só que todos são o mesmo. E as propriedades também, elas voltam magicamente, né? O apartamento, o rancho, enfim, tudo volta. Quando ele volta. Isso aqui é vida. Eu acho também. Essa maldição dele é maravilhosa, porque, tipo assim, ele tem dinheiro, tem poder. Tudo bem que ele vive pouco, né? O resto do tempo ele deve ficar só assistindo, assim, a televisão da vida da Ellen, da Juliette, um pouco chato, né? É um pouco chato, mas podia ser pior. Ele podia estar queimando no fogo do inferno, sei lá. É verdade. E aí ela também descobre que a Juliette, ela era filha de um mago chamado Philippe Angier. Ele vivia em Paris. E a mãe dela, né, a Therese, ela teve um relacionamento com o Philippe Angier. Ela como se fosse um assistente de palco dele, porque ele fazia números de ilusionismo. Só que, na verdade, ele realmente era mago, né? Ele não tava iludindo ninguém, era verdade. Ela acabou engravidando, né? Só que o negócio é que o Angier, ele devorava os filhos porque acreditava que isso ia deixando ele cada vez mais forte. Inclusive, o cabelo dele era preto inicialmente e depois ficou vermelho, assim, de tanto ele fazer esse ritual canibal aí que acabou mudando a coloração do cabelo dele e muito provavelmente é por isso que o cabelo da Ellen também é vermelho, né? E quando a Therese sentiu que ela e o bebê estavam em risco, ela acabou fugindo, levando o grimório dele, que é um livro, né? Que era justamente o livro onde tinham os feitiços e o pacto dele lá com o Alta Kazoo. Por isso que ela queria tanto esconder a Juliette, porque ela tinha medo que o Angier fosse atrás dela pra matá-la, né? E fazer o que ele queria, porque ela acaba roubando um pouco do poder dele enquanto ela permanece viva, né? E é por isso que ela consegue se lembrar das coisas, enquanto que o Marchand não lembra, porque ela é uma bruxa de fato, enquanto ele tá só ali no meio daquilo, né? E a Ellen sendo bruxa também, o Angier, mesmo depois da filha tá grande, ele pode fazer alguma coisa contra ela, né? Por isso que o feitiço que a Therese faz também é pra proteger a filha, né? Ela quer... Aí ela faz
essa combinação que dá super errado, super porque lambanço, ela mistura tudo, a proteção da filha com a maldição de sofrimento eterno do Marchand. E ela junta os dois, aí os dois ficam nesse engodo por vidas e vidas e vidas. É verdade. E aí a Ellen, ela vai até o Malik com o sangue, né? Só que o Malik, eu não sei porquê. Ai, que ódio! Ele simplesmente chega assim, ótimo, você tem o sangue, mas agora você vai lá buscar algum apetrecho do Marchand. Gente, eu odeio gente assim. O pior é que eu consigo acreditar, porque eu conheço gente assim que não diz as coisas tudo de uma vez. Tipo assim, eu vou te dar uma receita. Então, você vai precisar de manteiga. Aí você vai comprar manteiga. Aí você volta. Pegou a manteiga, tá, agora você precisa de farinha de trigo. Aí, tipo, diz uma coisa pro velho. Fala tudo! Eu acho que eu tô muito over nesse episódio, mas é porque esse livro mexeu muito comigo. Esse livro é uma provação, às vezes, pra sua paciência, porque aí a gente é obrigado a acompanhar ela indo ao Malik, ele dizendo pra ela, ótimo, sangue, vá buscar o apetrecho. Aí a gente acompanha ela indo até o museu, porque ela sabia que o marido dela era fanático pelo Marchand e ele tinha comprado um tipo de ginganga que tinha pertencido a ele. Então, vou lá roubar um pincel, qualquer coisa. Imagina, Carol, se ela tivesse que ir buscar na França, de onde ela tinha acabado de voltar. Eu não ia não, eu morria logo. Não, desculpa, não vale. Não, obrigada, já deu, assim, tô por aqui com você, Malik. Chega, Malik, chega. Você poderia ter me dito isso desde o início. Exato. A sorte dele é que tinha lá em Washington. A sorte é que, convenientemente, o ex-marido dela é completamente obcecado pelo Marchand, então ela usa lá os poderes dela de persuasão, entra, faz, pega o negócio que ela queria e voltamos ao Malik. Eu amo que a Ellen, quando ela vai no museu, eu não sei se é nesse momento, mas tem um momento que ela vai no museu que ela vê a atual do marido, né? E aí ela vai lá e faz o marido dar um beijo nela pra outra ver, e a outra fica possessa. Essa é escorpiana, certeza. Certeza, porque olha, eu te entendo, Ellen. Tem que espezinhar. Então, claro, com certeza. De volta ao Malik, ele faz um ritual e quem aparece, né, quem encarna ali é a mãe da Juliette. Ela explica basicamente coisas que já sabíamos. A única coisa nova que a gente descobre é que ela não estava sabendo que o feitiço dela era melhor nem ter feito, porque só trouxe complicação. Enfim, elas se perdoam ali, né? Tem um momento de se perdoarem por tudo que aconteceu. Mãe e filha, né? Se conversando, resolvendo as tretas entre elas. Quando o Malik tá possuído, eu achei até que era o próprio demônio que tava vindo. Eu fiquei muito nervosa nessa parte. Eu achei bom que veio sua mãe. Ainda bem. Acaba que depois ela, conversando com o Luke, ele explica pra ela que, né, a Therese mais atrapalhou do que ajudou. Porque o Marchand, na verdade, não ia ter uma relevância assim tão grande na vida da Juliette. Ele ia ser uma coisa que ia acontecer e passar. Eles não estavam destinados a ficar juntos. E, além disso, o Grimório que ela tinha roubado garantia que o Philippe Auger nunca chegasse perto a ponto de ser uma ameaça para Juliette. Então, assim, no fim, ela fez tudo que fez e estragou a vida da própria filha, porque realmente não precisava de tudo aquilo. O máximo que ela fez foi conseguir salvá-la de se casar com o Michel Busson, né? Que era um casamento que ela poderia ter salvado sem precisar da maldição. Ela só ter dito assim, o trato tá desfeito, minha filha não vai mais casar com ele. Foge da cidade, vai pra outro lugar, eles não tinham muito a perder. Vai embora. Né? Exato. Enfim, deu ruim. Antes de ela terminar a conversa dela com o Malik, né, ele explica pra ela, né, ele pega a faca ali, uma faca besunta lá no sangue que ela trouxe, e entrega pra ela essa faca, dizendo que se ela quisesse acabar com a maldição, ela tinha que matar, né, esfaquear o Luke com aquela faca. Era a forma de acabar, de quebrar esse ciclo. O que, naturalmente, é um problema pra ela, né? Porque ela agora gosta dele, se importa e não quer fazer isso, né? E aí fica suspenso no ar essa questão. E agora a gente vai pra terceira vida da Ellen, como Sandra King, em Los Angeles, na década de 70. A Sandra, ela era uma jovem que estava ali já quase entrando na universidade, morava em Los Angeles, né? Então ela vivia naquela vibe ali meio hollywoodiana, mas muito mais interessada em música do que no cinema. Essa época aí é mais ou menos a época daqueles
que houve o assassinato da Sharon Tate, né? Do Manson. Verdade. Sim, do Tate LaBianca, né? Era esse o contexto, né? O cenário, né? O contexto. Verdade. Ela tinha uma banda, a Sandra, mas os pais dela não aprovavam muito esse rolê, não. Queriam que ela, enfim, fosse pra faculdade, se formasse, seguisse uma carreira bem careta. E os amigos dela, né, com quem ela tinha banda, os pais também não curtiam muito. O marchand dela dessa época era o Rick, que era um brilhante fotógrafo. E que era casado, tá? Com uma amiga. O irmão dessa amiga era da banda, por isso que a amiga e o Rick estavam no rolê lá da banda, quando eles iam ensaiar e tudo mais. Aí essa banda era ainda aquela banda meio de garagem, mas tinha uma galera com contatos, tinha uma galera com dinheiro, então eles estavam procurando sucesso, estavam querendo fazer shows, gravar um primeiro disco e, enfim, querendo estrelato, né? Queriam deslanchar, exatamente. E essa é uma época em que a música, né, que o rock and roll tava muito em alta, eles falam muito de música nesse momento, né, da Janis Joplin. Jimi Hendrix, exato. Inclusive o Rick tirou foto deles e tal. Enfim, e outros artistas da época. Só que, assim, né, também nessa época, no auge do rock and roll, também era um momento de muito uso de álcool, de drogas, e, obviamente, essas substâncias estavam envolvidas no meio dela e dos amigos, né? Tem um amigo específico da banda que era usuário de drogas e que ele acaba tendo até uma overdose no momento em que eles estão juntos. A Sandra e o Rick, eles acabam tendo um caso, mesmo ele sendo casado. Só que ela promete ao universo que vai se afastar dele quando eles acabam sofrendo um acidente de carro, né? O Rick tá quase morrendo e ela quer muito que ele sobreviva. Então ela faz uma promessa, tipo, se ele sobreviver, eu me afasto, a gente não vai ter mais nada, mas eu quero que ele siga em frente, né? Que ele fique vivo e fique bem. E aí, nesse momento, enfim, ele é salvo e tal. Quem acaba salvando é um tal de Luke, né? Que a gente já veio falar antes. É como se fosse o momento em que o Luke é convocado, né? Por ela. E aí acaba surgindo um produtor que tá interessado na banda, que viu um show deles, enfim, que convida eles pra irem pro Novo México, pra um rancho lá que a Nora morou antes, não sei se vocês lembram, né, da vida passada, onde eles vão gravar. Eles ficam lá dias e dias, tipo um mês imersos, compondo e tudo mais. E uma coisa que eu acho que a gente não comentou antes é que a Juliette, na primeira vida, ela é, assim, um absurdo no piano. Ela nunca tinha visto um piano antes, mas, sei lá, em, 2 anos ela aprendeu a tocar como se ela fosse, tipo, Beethoven da Belle Époque francesa. É, assim, um absurdo. E ela acabava compondo músicas e tudo mais, assim, eu achei bem pouco crível, mas quem sou eu pra falar alguma coisa sobre isso, porque eu entendo zero coisas de música. Mas tudo bem. Eu entendo da perspectiva de quem acompanha uma pessoa que está aprendendo a tocar piano, e acho pouco verossímil, porém, ela tem muito tempo, né? Assim, o que eu achei pouco verossímil é porque ela avançou muito rápido. Ela avançou muito rápido. Como Juliette, né? Porque quando ela é Nora, ela já sabe, tipo, tudo. Ela acaba compondo e tudo mais, mas, tipo assim, ela não tá mais num processo de aprendizado. Ela já é uma pianista maravilhosa. E eu realmente não consegui acreditar que é possível. E eu acho pouco crível que em 3 anos alguém consiga atingir esse nível de excelência, sabe? Você pode aprender sim a tocar piano nesse tempo, mas eu acho que pra ser assim um prodígio do piano em 3 anos, acho pouco provável, mas assim, pelo que diz lá, ela tem um talento sobrenatural, né? Deve ser essa a explicação. Ela tinha muito tempo livre, talvez seja né? por ela ser uma bruxa, não sei. Ela não tinha nada pra fazer, passava o dia fazendo isso. E aí, o tal do produtor lá no rancho no Novo México era o Luke Werner, mais uma vez. E ele ajuda a banda a gravar o disco. É uma vibe bem bacana pra eles, né? Pra gente que tá lendo bem anos 70, exato. E é interessante, vale ressaltar que tem um colega deles da banda que tem uma overdose no momento anterior a esse no rancho. E ela acaba tocando nele e fazendo ele ficar bem. Ela descobre um novo poder nesse momento, né? Ela consegue curar pessoas. E aí, enquanto eles estavam lá gravando, o Rick, ele foi pra Guerra do Vietnã como fotógrafo. E lá ele acaba falecendo. Isso mexe muito com a Sandra, porque ela considerava que isso foi uma traição por parte do Luke. Porque ela entende que foi com quem ela negociou, né? Pra ele sobreviver ao acidente. E ele acabou morrendo logo depois.
que talvez a gente acho que não deixou isso muito claro, mas em cada uma dessas vidas vai acontecendo esse mesmo processo que tá acontecendo com a Ellen, né, delas irem lembrando. Então, a Nora lembra da vida da Juliette, a Sandra lembra da Juliette e da Nora, e assim por diante. Então, nesse momento aqui que a Sandra vai brigar com o Luke, ela já tá meio que ciente de tudo que tá acontecendo, da relação deles, de quem ele é. E é curioso porque nessa vida, a Sandra acredita que o Rick, né, que seria o marchand dela, realmente era o cara dela, sabe? Tipo, a alma gêmea dela, tipo, ele seria diferente dos marchands que vieram antes. E ela acaba não se entregando pro Luke como a Nora se entregou, sabe? Eles acabam não tendo essa relação bonita e vivendo juntos, sabe? Para sempre, como a Nora e o Luke viveram. Para sempre, tipo, até os 34 anos dela, na verdade, né? E aí uma série de eventos bizarros começam a acontecer nessa vida. Coisas muito, muito estranhas, que eu acho até meio desnecessárias. Sim, essa parte toda pra mim foi uma pilha errada. Nossa, podia ter cortado muito. Tipo, por que o Luke acaba trazendo o Rick de volta à vida no corpo de uma menina? Todo esse rolê foi totalmente desnecessário. Nossa, desnecessário, assim. Se ele tivesse simplesmente morrido e tivesse pulado, tava muito melhor. Tava ótimo. E isso acaba só complicando a relação dela com o Luke, né? Eles acabam até se envolvendo, mas não funciona, não é da mesma forma que foi com a Nora. Vale ressaltar que o Luke também ficou decepcionado, né? Que ele esperava a Nora e, na verdade, a Sandra não era o que ele queria, Os sabe? dois ficaram decepcionados, né? Porque a Sandra achava que, de fato, o amor da vida dela era o Rick. E o Luke percebeu que a Sandra não era a Nora, então... Isso, exato. E aí, como o Luke também tinha esse poder de curar, né? Tanto que, como eu falei, ele trouxe o Rick de volta no corpo de uma mulher. A família acabou percebendo que essa mulher, essa menina, né? Não era bem a filha deles. Isso acaba dando um rolê, tem enfim, traz muito sofrimento pra família. Matam o Rick de novo. Matam de novo, exato. E acabam indo se vingar deles, né? Porque agora consideram que eles são bruxos. E a Sandra acaba levando um tiro nesse momento que eles vão lá se vingar. Eu acho muita hipocrisia dessa família, porque eles levam uma pessoa toda esbagaçada numa mochila. Sim. E acham que esse homem vai fazer o quê? Se não é bruxaria, magia, seja lá o que for. Não é. Não, e assim, se tivesse ela vindo de boaça, assim como era antes, tava tudo certo. A bruxaria tava servindo aos seus propósitos, então não tinha problema. Aí como uma coisa saiu, sabe, diferente do que você queria, aí agora a bruxaria é do mal. Complicado, hipocrisia. Pois é. E aí a Sandra acaba morrendo. E é importante dizer o seguinte, isso aqui, tudo que tá acontecendo, bem depois, alguns meses depois do período da gravação, a banda já foi embora. Depois do mês que eles gravam o disco, a banda toda vai e ela resolve ficar. O que me deixa surpresa, porque a família dela nem queria que ela gravasse disco, que ela tivesse em banda nenhuma. E aí ela vai pra esse negócio, passa um mês, depois não volta pra casa, e os pais dela, ó, não apareceram mais, não são mais citados, esquecidos no churrasco. Como se nunca tivessem existido. Pra que colocar, então, sabe? Se isso não vai ter consequência, pra que dizer que os pais queriam pra ela uma outra vida, se isso não vai voltar pra causar um conflito entre eles, tá entendendo? Não tem, é uma tentativa de contextualizar, mas que é vazia, que não contextualiza nada, porque fica solto no espaço, assim, largado lá, flutuando. E foi embora. E é sempre assim, quando ela encontra com ele, é como se ela não tivesse pai, nem mãe, nem ninguém mais. Exato. Ao final dessa história, a Ellen acaba descobrindo que o Luke sabia de tudo, né, que acontecia com ela. Ele sabia o que ela fazia, onde ela estava, tudo. Ele tinha esse poder. Então ele sabia da viagem a Paris e sabia da faca, né, mas ele não estava comentando nada com ela, vivendo normalmente. Casal fofo. Sonso, né? Sofrido esse homem. Ai, pobre Luke. A Ellen, ela sentia que ela, depois, né, de todas essas histórias, ela sentia que ela era e ao mesmo tempo ela não era. Todas essas versões dela, né, as que vieram antes. Mas de alguma forma, né, depois de maturar, agora ela era todas elas, né? Sim. E aí ela tá perto, assim, tá próximo do dia que ela vai morrer. Então ela resolve finalmente visitar a coleção Hanover e ver tudo que tem por lá. E lá tinham as obras do Marchand, as fotografias do Rick Nash, os filmes da Nora e do Billy.
E ela percebe que, na verdade, aquilo tudo ali era como se fosse um grande memorial à história dela, né, com o Marchand. E que o Roger ele era aficionado, mesmo sem saber, né, sem perceber, por essas versões do passado dele. E quem tinha financiado tudo aquilo era o Luke, né? Era ele que era um dos principais fornecedores, né, de tralhas do Marchand para o Roger, né, e dos quadros também. E aí a Ellen, ela fica um pouco triste, né, porque ela percebe que talvez ela não tenha entendido muito, né, ficou com ciúme da coleção Hanover, quando na verdade ela poderia ter entendido isso como uma espécie de tributo a ela, né, uma homenagem, porque era tudo sobre as obras do Marchand, os quadros e mais quadros que ele havia pintado da Juliette, né. E a Ellen, ela fica triste, né, por isso e também porque ela tava gostando da vida dela no momento, né, assim, mesmo que não tivesse sido tudo exatamente como ela queria, ela tava num momento que ela tava feliz na vida dela, né. Sim. E aí na véspera do aniversário dela, ela vai se encontrar com o Luke pra passar o dia com ele, até o momento que ela morresse, né. E fala pra ele que agora ela conseguia entender que a história toda ali não era sobre ela e o Marchand, era sobre ela e o Luke. O que, né, demorou um pouco pra ela perceber. Eu achei também. Mas, assim, né, como ela suspeitava, o Luke sabia de tudo e ele sabia, né, da história da faca e acaba pedindo a ela, né, que ela o mate. Ele fala que ele não suportava mais passar por isso. E que a última experiência dele com a Sandra fez ele perceber que a próxima Ellen pode não se conectar com ele como essa se conectou, né? Poderia ser um outro relacionamento problemático e ele não aguentava mais passar por isso. Então, ela deveria matá-lo e viver a vida dela. Ele considerava que ele já tinha cumprido a missão dele, que ela não precisava mais dele pra nada, né? Antes ela estava sempre em apuros e ele acabava ajudando, mas agora ela já tinha a vida dela, não precisava mais dele. Ela acaba fazendo isso, né, matando, e ele acaba desaparecendo, né, ele desaparece, assim, meio que vira poeira cósmica. Foi lá junto com os pais da Sandra pro espaço. Aí, né, tem um epílogozinho que ela vai pro casamento do amigo dela, o Mickey, né, o mesmo que foi com ela pra Paris, ele tava se casando com o sósia do The Rock. Ai. E aí a Ellen tava vivendo aquela vida que eu pedi a Deus, né, que é tipo assim, ela vendeu tudo que ela tinha. Ela ganhou 2 propriedades, né, a casa em Paris e a casa lá no rancho, né. Então ela vendeu a parte dela da empresa, ela era rica e ela vivia de passear. Ela tava pensando assim, em fazer coisas diferentes, então ela vai pra praia porque ela pensa em talvez surfar. E aí lá ela acaba conhecendo um surfista que convida ela pra ter aulas, né? Ele fala que ele passou por um problema, por um acidente, aí voltou à vida, né? A família dele diz que ele voltou um pouco diferente, mas que ele continuava não ligando, ele queria surfar, queria viver. Convida ela. E aí, quando ele vai embora, ela fica, meu Deus, onde eu vi esse homem? Que chama ela de Red, né? E aí a gente já sabe... Sim. Porque finalmente o apelido apareceu de novo, né? Tinha as dicas ali, né? Porque lá no início do livro, a Ellen pergunta ao Luke, né? Diz pra ele assim, que ele não deveria ter falado de assassinato no primeiro encontro, né? Que ele devia ter falado de coisas normais, como o que ele gostaria de fazer. Aí ele diz que se ele pudesse, ele gostaria de aprender a surfar. Que ele gostava de água. Acho que juntando isso... com o fato de ele ter chamado ela de Red, acho que fica claro que era ele. Né? Agora, eu só não entendi muito bem como que isso aconteceu. Porque, pela descrição física que ela faz dele, ele tem as características físicas do Luke, né? Louro, tudo mais. Dá a entender isso. E como se ela não estivesse vendo exatamente o rosto dele. Eu imagino que... Sabe aquela situação de quando a gente tá conversando com alguém na praia e a gente tá contra o sol... Na verdade, a pessoa tá contra o sol e a gente tá conversando com ela, mas a gente não tá enxergando muito bem a cara dela, só os contornos dela. A gente que tem astigmatismo, né? Tá com o olho assim fechado. Tá tipo o olho fechado.
Enfim, eu só fiquei assim, sem entender. Ele voltou do além e tinha um corpo porque ele fala, né, que ele sofreu um acidente e que quando ele voltou, ele voltou diferente. Então, assim, tinha uma pessoa que se parecia exatamente com ele. Ah, eu me toquei de uma coisa agora, Carol. É isso, sabe por quê? Foi o que aconteceu com o Rick. Isso. Toda a trama... Não, é porque eu me toquei agora do que aconteceu com o Rick, pelo seguinte... aquela trama toda só existe pra você entender que isso aqui é ele. Eu não tinha me tocado disso. Porque eu tinha achado aquela trama do Rick 100% desnecessária. Agora eu fiz tive o estalo de que é isso. Mas o que pra mim não tá batendo é, tipo assim, como que tem uma pessoa que tá em coma, que se parece exatamente com ele, sim, só esperando pra alma dele, ó, escorregar pra dentro. Isso aí. E para além disso, né? Ele estava pagando por alguma coisa que ele fez. Como é que ela acabar com a maldição dela faz com que ele fique livre pra voltar à vida e ficar com ela? E outra... Tipo assim, como é que ele saberia que ela estava no Havaí e estava ele lá também pra eles se encontrarem? Sabe? Como? É, porque ao que tudo indica, ele voltou pra ter uma vida normal, né? Agora ele tem uma vida como qualquer outra. É como se a maldição dele tivesse acabado também, né? Ele não é mais um demônio, ele é uma pessoa normal que pode morrer a qualquer momento. O que pra mim é uma pena, porque eu achava até interessante a história dele. Sim. Então, já que a gente começou a comentar isso, aí vamos para as considerações finais, né? Nossas considerações. Sim. Eu acho que pelo tom do que a gente falou até agora, deu para perceber que a gente tem algumas questões com esse livro, que tem muita coisa que parece que não foi lapidada muito bem e ficou umas pontas soltas que deixam a história meio desconectada, né? Uma dessas coisas que a gente estava falando agora é essa questão, né, de não explicar bem o que foi que aconteceu com o Luke. E ele tinha uma história muito interessante, e eu acho que é uma pena, porque a gente passou um tempão vendo a história da Sandra. Pra mim, não sei pra ti, essa história foi muito insuportável. Uhum. A partir da Sandra, eu não achei que a história dela acrescentou muito pra história principal. É como se tudo que a gente precisasse saber sobre a maldição, sobre o que aconteceu e o que fazer pra desvendar, já tivesse acontecido na história da Nora e da Juliette. Então a história da Sandra ficou um pouco obsoleta. Só serviu mesmo pra jogar essa de que é possível que uma alma que esteja aí vagando entre em um corpo que, sei lá, esteja fraco, em coma ou sei lá o quê. Sei lá, uma morte cerebral, mas o corpo ainda tá funcionando, aí essa alma pode entrar. E aí a pessoa pega, bate na portinha e entra. E pra gente saber que a relação da Sandra com o Luke não era das melhores. Mas foram muitos capítulos acompanhando uma história que pra mim foi muito maçante e que não acrescentou muito. Enquanto que eu queria ter visto mais desenvolvimento da Ellen, que eu achei uma personagem muito cativante, eu gostei muito dela. Eu também. E do próprio Luke, que também era um personagem interessante. Eu acho que se você tirar essas memórias todas, fica muito pouco de história, né? Porque na real, essas 3 vidas passadas, elas explicam o contexto dessa maldição, mas a personagem principal é a Ellen, né? É ela que a gente tá acompanhando. E no fim das contas, a sensação que eu tenho é a que eu menos sei é sobre ela, sabe? Eu conheço o ok da Juliette, eu conheço bem da Nora e da Sandra, mas eu sinto que a Ellen, ela só passou, assim, tipo, por acaso ela tava ali no meio da história. E aí, pra mim faltou, assim, uma leitura beta, sabe? Uma preparação que mexesse mais no texto, pra amarrar esses pontinhos que a gente, sabe, sentiu que não estavam muito legais. Isso eu nem tô falando da preparação, da tradução, né, aqui da editora Trama, mas no original, sabe? Eu acho que a autora precisava ter voltado nesse texto mais algumas vezes pra dar uma lapidada, tá entendendo? Pra tirar alguns excessos desnecessários e desenvolver coisas que tornarem a história mais redondinha. Isso. E, assim, não é por mais que eu não tenha gostado, infelizmente não foi um livro que eu gostei no final, assim,
sabe, somando os pontos positivos e negativos, mas foi uma experiência de leitura bacana. Eu li com muita voracidade, eu queria muito saber o que acontecia, foi muito instigante. E ele é um livro rápido de ler, apesar dele ter 400 e poucas páginas, assim, a escrita dela é muito rapidinha, né, não é um... não é, tem muito diálogo, isso, né? Não é nada complexo, você vai rápido. Então, assim, é um ótimo livro pra você... eu amo o conceito de série de fazer a unha, é o livro de fazer a unha, sabe, do Wanda. Porque você lê sem compromisso, não é nada que vai mudar a sua vida, nem nada do tipo, mas que é bacaninha, sabe? Eu só me incomodei com essas questões e eu acho que a gente tá batendo muito, porque querendo ou não, a gente tá fazendo análise, a gente teve que prestar atenção em tudo pra contar essa história aqui. Talvez se a gente tivesse lido só por ler, tinha incomodado, mas tinha sido tipo, ok, foi bonzinho, vida que segue. Vida que segue, tipo, seria um bonzinho 3 estrelas, mas como, sabe, eu precisei prestar tanta atenção nisso por conta do episódio, ele acabou perdendo 1 estrela, tá ali entre 2 e meia, ainda não tenho certeza. Mas ele pode funcionar pra você, se você gostou. Não odeia a gente, manda mensagem, diz o porquê que você gostou, tudo bem, acontece, né? Às vezes a gente discorda e ok, assim, sem hate, sem, sabe... É verdade. Brigas, nem nada do tipo. Uma hora vai acontecer, eu tenho certeza que vai acontecer da gente não gostar do mesmo livro. Tipo, tu gostar e eu não, ou eu gostar e tu não, enfim. E tu se lembra que a gente uma vez até comentou nas redes sociais que a gente não tinha... Na verdade, a gente comentou no episódio que a gente não tinha gostado muito de Coração de Tinta. Verdade. E aí, um dos ouvintes comentou lá no Instagram que achou super curioso que era um livro que adorava, né? Então... Às vezes coisas que te incomodam não incomodam outra pessoa, né? As experiências de leitura são muito diferentes. Sim. Exato. Só não pode não gostar de Jonathan Strange e Mr. Norrell. Tem que trazer Jonathan Strange pra qualquer episódio. Brincadeira, se você não gostar, tá tudo bem, a gente perdoa. Você continua sendo um ouvinte querido nos nossos corações. E respeitado. Continuando, né, aqui com coisas que me incomodaram um pouco. O Luke, em algum momento, ele fala que ele nunca sabe onde é que a próxima Juliette vai aparecer, né? Que é totalmente aleatório. Mas, gente, pra uma coisa aleatória, é um pouco surpreendente que ela nasça uma vez na França e 3 vezes consecutivas nos Estados Unidos. Sim. Nem pra ter ido mais uma vez pra Europa, né? Pra algum país europeu. Já que ela só conhece a Europa, ai meu Deus. Pois é. Ai, gente, desculpa. Mas isso também me incomodou. Então, assim, pra mim ficou parecendo que ela simplesmente esqueceu que existe essa aleatoriedade. Porque ela nasceu na França, foi pros Estados Unidos e depois continuou lá. Ficou por lá mesmo. Ficou por lá. Ai, ela gostou do American Dream, sabe? Se encontrou lá e não quis mais ir pra outro lugar. Pra que esse background na França? Faz tudo logo nos Estados Unidos, porque não faz sentido isso. Que é uma questão que aí vai pro meu próximo ponto. Eu vi muitas semelhanças desse livro com outras obras lançadas mais ou menos na mesma época. Não tô falando que é plágio nem nada do tipo, acho até que nem dava por uma questão de lançamento. Mas ele tem muito a ver com a Vida Invisível de Ed La Rue, da Vi Schwab, que é uma coisa parecida, uma menina na França que faz um pacto com o demônio, e aí ela vive eternamente, só que as pessoas não lembram dela. E aí a Vi Schwab recebeu a mesma crítica, porque a menina tá na França, depois ela vai pros Estados Unidos, e ela vive séculos, e ela não se dá o trabalho de conhecer nenhum outro lugar, nem outro continente, ela não vai pra lugar nenhum. Eu ainda não li esse livro, então não posso fazer uma comparação, tô falando sobre essa crítica, né? E eu vi muitos aspectos parecidos com os livros da Taylor Jenkins Reid, que esses saíram um pouquinho antes, né? Que é Os Sete Maridos de Evelyn Hugo. Eu acho muito a vibe da vida da Nora. A Nora vive ali nos anos 30, né? A Evelyn Hugo é nos anos 50. Mas assim, é o mesmo cenário. O personagem tá em Nova York, quer uma vida melhor, muda de nome, muda de aparência, vai pra Hollywood, se torna uma grande estrela, tem relacionamento abusivo. É muito parecido. E ela tem um outro livro, que é Daisy Jones and the Six, que esse eu não li, mas que tem essa vibe da vida da Sandra. Uma banda nos anos 70, mesma coisinha. E ela lançou depois um livro que é no mesmo universo, que é o Malibu Renasce, que é com os personagens filhos de um dos maridos da Evelyn Hugo, na Califórnia, surfando e tudo mais, que tem essa vibe do prólogo. Nossa, que do epílogo, na verdade. Exato, que esse aí também já saiu depois e não tem nada a ver.
Mas eu acho, a minha comparação, assim, é a seguinte. Eu acho que talvez ela quis pegar essa vibe que tá em alta, né, livros nesse estilo, e misturar tudo e lançar, e talvez fazer uma comparação, fazer sucesso com esse público. E fica até a indicação pra quem gostou desses livros da Taylor Jenkins Reid, pode também, gostar. Né? Porque é um tipo de escrita parecido, a vibe, principalmente dessas duas vidas, né, da vida da Sandra e da vida da Nora. Nossa, é total Evelyn Hugo e Daisy... Quer dizer, Daisy Jones eu não li, né? Eu tô falando que é total, mas... Enfim, mas é o que eu imagino que seja Daisy Jones, tá entendendo? Pela vibe da música, por ter droga envolvida. Aquela coisa bem... Anos 70. Anos 70, exato. Por fim, eu quero só deixar aqui uma nota de repúdio ao marca-páginas. Porque a editora Trama fez uma orelha. A orelha da parte da contracapa, né? Que tem uma parte da orelha você recorta e aí ela vira o seu marca-páginas. Editora Trama, por favor, quem é que vai cortar o próprio livro? Isso é crime, editora Trama. Nunca será igual a guilhotina que vocês têm aí. Nunca será. Me ter cortado. E outra coisa, lembra do episódio passado de Jonathan Strange que tinha... assassinato contra o livro, era crime na Inglaterra, mágica. Editora Trama, isso é crime, não pode. Não pode cortar o livro. Não quero ser processada por isso, então... Não, e assim, o que custa mandar um marcador à parte? Fica tão mais bonitinho. Eu sei que parece uma ideia cool, interessante, mas ninguém vai cortar. Eu já tinha visto outra editora fazer isso, agora eu não lembro qual era. Não sei se era a ID, uma assim, bem antiga, que nem existe mais. Mas é uma ideia que eu não curto, viu? Editora Trama, fica aí a nossa dica, por favor. Não faz mais isso, manda o marcador à parte. Corta aí na tua guilhotina industrial tá bem maravilhosa melhor. E já manda, ó, afiadinho pra gente. Imagina você cortar e sair torto, fica assim com aquelas pontinhas de papel. Eu que nunca consegui cortar reto. Se eu fosse cortar, eu iria cortar em cima de uma tábua utilizando um estilete. Mas as chances de dar merda ainda iam ser Mas grandes. Porque tu sabe fazer essas coisas, né? Como eu sou corajosa, eu ia segurar na mão, pegar uma tesoura e sair cortando. Aí eu ia cortar. Ia cortando assim, sabe? Bem, tudo dentado. Isso. Ia ficar podre. Então, não. Tá bom? Não façam isso, editoras. Fica a dica, por favor. Escutem a gente sabe o que a gente tá falando. Será que sabe? Será? E apesar da gente ter falado um pouquinho antes sobre... Eu, no caso, né, falei sobre a preparação do livro em inglês. Eu acho que faltou um cuidado ali na revisão, até na preparação também da tradução, porque tem alguns trechinhos com erros bem esquisitos, tem diálogos que não fazem sentido, tem coisas que realmente, assim, ficou esquisito, sabe? Então, fica aí a dica pra editora Trama tomar um pouquinho mais de cuidado com isso. Tem alguns errinhos que são erros de grafia, que você facilmente poderia entender o que quer dizer. Mas no caso desse livro, eram erros que deixavam as frases sem sentido. Então, aí já é mais complicado. E não é, assim, um erro ou dois. Foi uma coisa constante em todo o livro, do começo ao fim. Então, realmente foi algo que incomodou e que chamou a atenção, né? Mas, apesar disso, fica um elogio pra capa do livro. Eu gosto muito dessa capa. No geral, eu gosto muito da identidade visual da editora Trama. E eu acho que essa capa, ela funciona mais pra essa história do que a capa original, em inglês. Porque a capa original, ela tem uma vibe mais... Brumas de Avalon, né? Exato, uma coisa mais mística, mais antiga. Que eu acho que não tem a ver com o livro. Não é a pegada do livro. Não é. Que até lá no começo eu brinco, né? Tipo assim, será que a autora de fato fez essa pesquisa toda? Porque, assim, tem zero magia nesse livro, gente. Tipo, não esperem isso, porque ele, na real, é um romance. Ele é um romance em que a autora colocou ali uns elementos mágicos, mas você não vai ver a personagem fazendo bruxaria, não tem um grande desenvolvimento. Pra mim parece assim, tipo, ela viu Grimório no Wikipédia, sabe? Grimório é o livro que as bruxas usam, ela bota o Grimório no livro. Mas assim, falta ainda algumas coisas, sabe? Fora o poder que ela tem de persuadir, e é uma coisa assim que ela não leva nem muito tempo pra aprender, pra dominar, ela já nasce sabendo. Então, fora isso, não tem muito mais magia que isso. Além de tocar, né, e fazer a pessoa se curar. A Ellen faz isso com a senhorinha, né, lá, a bisneta da irmã da Juliette. E é isso, fica por isso mesmo. Não tem mais. E assim, uma outra coisa que me incomodou, assim, uma última coisa, pra finalizar. Eu senti que é um livro que ele é meio
uma reta, assim, sabe? Ele tem um ritmo igual, você não tem uma narrativa com um clímax, sabe? Não tem aquela expectativa de que uma coisa grande vai acontecer. Na verdade, até tem uma expectativa, mas não tem, assim, uma grande revelação, não tem um plot twist. Você não vê o Luke se revelando, sei lá, ser o demônio, na real, né? Como é o nome do demônio? Altakazu? Altakazu. Não, assim, é tipo bem o que você tá esperando ali. Acho que vai ser eles dois juntos, hein? São eles dois juntos. Ela vai matar ele vai voltar, hein? Ela mata ele volta. E fica tudo certo. Então, assim, ele é bem imprevisível, bem sempre no mesmo ritmo, sem grandes, sabe, reviravoltas na história. O que não é ruim, é só um fato. Uma coisa que eu gosto desse livro é que, geralmente, nesses livros de romance, cria-se alguma coisa pra haver um atrito entre os personagens que devem ficar juntos no final, né? Os interesses românticos. E aí eles brigam por alguma bobagem, alguma coisa mal entendida, alguma besteira. Sim. Pra fazer você achar que eles não vão ficar juntos quando tá óbvio que eles vão. Eu acho que nesse caso, até me agrada que não tentaram criar empecilhos pra ela e pro Luke, sabe? Não criar, assim, uma confusão desnecessária entre os dois pra afastar eles, pra no final eles se reconciliarem. Mas eu gostaria de que tivessem, assim, né, um pouquinho de tempo de tela, entre aspas, pra eles dois retirassem, né, da história da Sandra, por exemplo. Coitada da Sandra, não canso de bater na pobre Sandra. Mas ela não tem... Ela é chata. Essa história não rolou pra mim. Não podia todas elas serem legais, né? É verdade, né? Dito isso, não é um livro ruim, né? Como tu falou, a gente tá aqui esmiuçando, analisando cada aspecto. Se for um livro pra você ler descompromissadamente, só uma historinha, um romance... Eu acho que é um livro bem ok, sabe? É só porque tem essas inconsistências que quando você analisa a fundo, acabam saltando, né? Exato. E é isso. E é isso, meu povo. Terminamos por aqui. Se vocês já leram esse livro, ou quiserem fazer algum comentário ou complementar alguma informação que a gente passou aqui, envie e-mail pra gente para... estalagempodcast@gmail.com. Coloque no assunto caixa de recados, aí a gente vai ler esse recado no episódio que vem, se você nos autorizar. Então, coloca lá, autorizo a leitura deste e-mail. Que não queremos ser processadas. Ajuda o nosso jurídico. Nossos advogados não estão... Como é que é aquele negócio? Eu estou de folga, mas meus advogados não. Nossos advogados estão sempre de folga, porque, enfim, não temos. Então, não podemos ser processados. E mais que ajudem a gente, porque a gente só trabalha aqui, porque o dono mesmo é o Corvo. E ele tá explorando a gente, assim... É ele que manda na gente, né? Inclusive... O Corvo tá se achando, porque ele recebeu uma homenagem belíssima hoje. A gente tá gravando esse episódio um pouquinho antes dele ir ao ar. Então vai demorar pra Cintia Raquel saber disso. Quer dizer, ela já sabe que a gente comentou no Twitter. Quer dizer, o Corvo comentou no Twitter. Mas a Cintia Raquel fez um desenho lindo do Corvinho gerente. E vocês podem ver no nosso Instagram. A foto já vai estar lá do desenho. Mas é lindo, é perfeito. Cintia, você é maravilhosa. Só coraçõezinhos pra você. Perfeita. Amamos o desenho. E também o seu feedback, amamos. Inclusive, ela é historiadora, então eu fiquei assustadíssima, porque será que falamos besteira? Ai, meu Deus, medo. Pode Se falamos, Cíntia, manda mensagem pra nós. Pode corrigir tudo que a gente lê no próximo episódio. E falando em próximo episódio, lembrem que a gente vai falar de Jonathan Strange e Mr. Norrell, capítulos 31, 32 e 33. Fiquem em dia pra vocês ouvirem no dia que o episódio sair. Viu? Estamos combinados. Então é isso, nos vemos daqui a 7 dias. Tchau! Tchau e até a próxima!